Ela discutiu com um milionário no elevador. Agora ele não consegue parar de amá-la. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. Isabela Dias sempre soube que não era uma pessoa matinal, mas naquela terça-feira de março, enquanto corria desesperadamente pelos corredores do edifício empresarial mais chique de São Paulo, ela descobriu que também não era uma pessoa de elevadores, especialmente quando eles continham homens arrogantes de terno sob medida. O dia havia começado mal desde o momento em que seu despertador decidiu fazer greve. Isabela acordou 2 horas atrasada, descobriu que não tinha café em casa, queimou a torrada, manchou a blusa branca com pasta de dente e ainda teve que lidar com o fato de que sua maquete arquitetônica, o projeto mais importante da sua carreira, havia misteriosamente perdido uma parede durante a noite. Agora, aos 29 anos, carregando uma maquete meio desmontada, papéis voando ao redor dela como confete rebelde e um copo de café que mais parecia um acidente geográfico, Isabela entrou no elevador espelhado do edifício onde aconteceria a reunião que poderia mudar sua vida. "Vamos, Isa, você consegue", murmurou para si mesma, tentando equilibrar tudo nos braços enquanto observava seu reflexo desalinhado nos espelhos. "É só uma reunião com investidores. O que pode dar errado?" O elevador parou no 15º andar com um dingue suave que contrastava brutalmente com o caos interno de Isabela. A porta se abriu e entrou um homem que parecia ter saído diretamente de uma revista de negócios. Cabelos perfeitamente penteados, terno sob medida que provavelmente custava mais que o aluguel de Isabela por 6 meses, e aquela aura inconfundível de quem nunca havia experimentado o gosto amargo do fracasso. Matheus Almeida, aos 32 anos, era exatamente o tipo de pessoa que Isabela costumava evitar em festas. Não porque ele fosse necessariamente ruim, mas porque representava tudo que ela não era. Organizado, pontual, provavelmente nunca havia esquecido uma reunião ou queimado uma torrada em toda a sua vida perfeitinha. Ele entrou no elevador checando um Rolex que brilhava mais que o futuro profissional de Isabela, e sem sequer olhar para ela, disse com aquela voz grave e controlada: "Térreo, por favor." Isabela sentiu algo se acender dentro dela. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o estresse, ou talvez fosse simplesmente o fato de que alguns homens pareciam nascer com a convicção de que o mundo inteiro era sua secretária particular. "Você tem mãos, não tem?" retrucou tentando manter o equilíbrio enquanto um papel se desprendia da maquete e voava em direção ao chão. "O botão está bem ali." Matheus finalmente olhou para ela, e Isabela pôde ver o momento exato em que ele registrou a bagunça ambulante que ela representava. Seus olhos escuros percorreram a maquete desarrumada, os papéis espalhados, a mancha de café na blusa e voltaram para o rosto dela com uma expressão que oscilava entre surpresa e algo que parecia perigosamente próximo ao desdém. "Interessante. Estratégia de apresentação", comentou. E havia algo na sua voz que fez Isabela querer usar a maquete para fins não arquitetônicos. "Obrigada pela dica, senhor", ela respondeu, colocando toda a ironia que conseguiu reunir naquela manhã desastrosa. Matheus Almeida. O nome não despertou nenhum reconhecimento em Isabela, que estava mais preocupada em não deixar cair a maquete do que em decorar o nome de homens arrogantes. "Nunca ouvi falar", disse com total sinceridade. "Eu sou Isabela Dias. E para sua informação, esta estratégia é chamada de vida real, algo com que você aparentemente não está familiarizado." Matheus arqueou uma sobrancelha, claramente não acostumado a ser confrontado por mulheres desconhecidas em elevadores. Na verdade, ele não estava acostumado a ser confrontado por ninguém, ponto final. Como CEO de uma das startups de tecnologia mais promissoras do país, Matheus vivia cercado por pessoas que concordavam com tudo que ele dizia, que riam das suas piadas mesmo quando não eram engraçadas e que tratavam cada palavra sua como se fosse revelação divina. "Vida real", repetiu, como se estivesse testando as palavras na língua. "Entendo. E essa vida real inclui sempre chegar aos compromissos parecendo que foi atropelada por um furacão." Isabela sentiu o sangue subir à cabeça. Não era só a pergunta, mas a forma como ele a fez, com aquele tom condescendente que ela conhecia tão bem, o mesmo tom que professores usavam com alunos bagunceiros, que chefes usavam com funcionários incompetentes, que homens de terno caro usavam com mulheres que ousavam existir fora dos padrões estabelecidos. "Olha aqui, senhor." "Perfeição", começou, virando-se completamente para ele. "Nem todo mundo tem o privilégio de acordar numa cama de 1000 threads, ser servido por uma equipe de assistentes e ter o dia inteiro planejado por algum robô eficiente.
Algumas pessoas vivem no mundo real, onde despertadores quebram, cafeteiras fazem greve e maquetes desenvolvem personalidade própria durante a noite. Mateus piscou, genuinamente surpreso. Ninguém havia falado com ele daquela forma Bem, ele nem conseguia lembrar quando foi a última vez. Havia algo simultaneamente irritante e fascinante naquela mulher que claramente não fazia ideia de quem ele era e, aparentemente, não se importava nem um pouco. 1000 threads? Repetiu, e pela primeira vez na conversa havia algo que parecia quase divertimento na sua voz. É uma expressão, gênio. Isabela retrucou, ajustando a maquete nos braços. Significa coisas caras e desnecessariamente luxuosas, como esse seu Rolex, por exemplo. É um Patek Philippe, corrigiu automaticamente. Tanto faz, aposto que custa mais que meu apartamento. Provavelmente, concordou Mateus, e havia definitivamente divertimento nos seus olhos agora. Isabela o encarou por um momento, tentando decidir se devia se sentir insultada ou impressionada com sua honestidade brutal. Antes que pudesse decidir, o elevador parou bruscamente entre o 8º e o 7º andar. As luzes piscaram uma vez e então, silêncio. Perfeito, murmurou Isabela, olhando para o teto como se esperasse encontrar respostas lá. Absolutamente perfeito. Mateus imediatamente apertou o botão de emergência, depois o botão do térreo, depois todos os botões disponíveis, numa sequência que revelava um nível de desespero que contrastava brutalmente com sua aparência impecável. Isso não está acontecendo, disse, mais para si mesmo que para ela. Eu tenho uma reunião com investidores japoneses em 15 minutos. Eles voaram especificamente para isso. Isso não pode estar acontecendo. Isabela o observou ter o que claramente era o início de um ataque de pânico controlado e sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Simpatia? Diversão? Talvez uma mistura dos dois. Bem-vindo à vida real, Sr. Patek Philippe, disse, apoiando a maquete no chão e se encostando na parede. População. Todo mundo menos você. Mateus parou de apertar botões e olhou para ela. Você não entende. Essa reunião é crucial. Estamos falando de 50 milhões em investimento. 50 milhões. Isabela assoviou baixinho. Nossa, e eu achando que minha reunião era importante. Sua reunião? Com os mesmos investidores japoneses, imagino, disse Isabela, pegando um dos papéis que havia caído e verificando o horário. Escritório Yamamoto & Associates, 9h30. Mateus a encarou como se ela tivesse acabado de confessar ser uma espiã internacional. Você está concorrendo com a minha empresa? Aparentemente, Isabela deu de ombros. Embora, considerando o meu estado atual e o fato de que estamos presos num elevador, acho que você pode relaxar. Dificilmente vou representar uma ameaça séria. Havia algo na forma como ela disse isso. Não com autocomiseração, mas com uma aceitação resignada e até meio divertida do caos que sua vida havia se tornado, que fez algo estranho acontecer no peito de Mateus. Era uma sensação que ele não experimentava havia anos, desde antes de sua empresa decolar, desde antes de se tornar a pessoa que todos queriam impressionar. Era a sensação de conhecer alguém real. Que tipo de projeto? Perguntou, e sua voz havia perdido aquele tom condescendente. Isabela o estudou por um momento, como se estivesse tentando decidir se ele estava fazendo a pergunta por educação ou por genuína curiosidade. Centro Cultural Comunitário, disse finalmente, para uma região periférica que nunca teve acesso a esse tipo de coisa. A ideia é criar um espaço que seja funcionalmente belo, mas financeiramente acessível. Algo que a comunidade possa realmente usar e se orgulhar. Mateus assentiu lentamente. E meu projeto é uma plataforma de inteligência artificial para otimizar investimentos no mercado financeiro. Eles ficaram em silêncio por um momento, o contraste entre seus projetos pairando no ar entre eles como uma nuvem quase tangível. Bem, disse Isabela finalmente, pelo menos um de nós está tentando tornar o mundo um lugar melhor. Ei, protestou Mateus, minha plataforma vai democratizar o acesso a estratégias de investimento sofisticadas. Para pessoas que já têm dinheiro para investir, observou Isabela. É um começo. É uma desculpa. Mateus abriu a boca para rebater, depois a fechou. Havia algo desconcertantemente direto naquela mulher que o fazia questionar coisas que ele nunca havia questionado antes. O telefone de emergência do elevador finalmente tocou, uma voz cansada, informando que haveria um pequeno atraso. Problema técnico, nada sério, talvez uns 45 minutos para consertar. 45 minutos, repetiu Mateus, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Minha reunião vai começar sem mim.
A minha também, disse Isabela, mas ela não parecia tão devastada quanto ele. Na verdade, ela parecia quase aliviada. Você não está chateada? Isabela se sentou no chão do elevador, ajeitando a saia ao redor das pernas e apoiando as costas na parede. Olha, vou ser honesta com você, disse, olhando para a maquete meio destruída ao lado dela. Eu estava aterrorizada com essa reunião. Provavelmente ia gaguejar, derrubar alguma coisa ou fazer algum comentário completamente inadequado sobre a decoração do escritório deles. Então, de certa forma, esse elevador quebrado meio que me salvou de uma humilhação pública. Mateus a observou se acomodar no chão com uma naturalidade que ele invejou. Quando foi a última vez que ele havia se sentado no chão? Quando foi a última vez que havia feito qualquer coisa espontânea, não planejada, fora de sua zona de controle absoluto? Você sempre faz isso? Perguntou. O quê? Encontra o lado bom nas coisas ruins. Isabela riu, um som genuíno que ecoou no espaço pequeno do elevador. Não é que eu encontre o lado bom, disse. É que eu aprendi que a vida vai dar errado de qualquer jeito. Então é melhor rir disso do que chorar. Chorando não resolve nada, só borra a máscara. Mateus olhou para ela, realmente olhou, viu como ela havia se ajeitado confortavelmente numa situação que o estava deixando completamente ansioso. Viu como seus olhos brilhavam com uma espécie de humor resignado que ele não reconhecia, mas que achava estranhamente atraente. Viu como ela conseguia estar genuinamente presente num momento que ele só conseguia enxergar como um obstáculo aos seus planos. Lentamente ele afrouxou a gravata. Posso perguntar uma coisa? Disse, surpreendendo a si mesmo. Pode. Por que você não me reconheceu lá em cima? Meu nome, quero dizer. Isabela inclinou a cabeça, considerando a pergunta. Devo conhecer? Minha empresa foi capa da Forbes mês passado. Fomos considerados uma das startups mais inovadoras da América Latina. Ah, disse Isabela, como se isso explicasse tudo. Eu não leio Forbes. Não lê Forbes? Nem Época, nem Veja, nem nenhuma dessas revistas que ficam me dizendo como eu deveria estar vivendo minha vida, explicou com simplicidade. Prefiro descobrir as coisas por conta própria. Mateus ficou em silêncio por um momento, processando essa informação. Em seu mundo, não ler Forbes era como não respirar. Era impensável. Era libertador, disse, sem ter certeza de onde a palavra tinha vindo. Exato, concordou Isabela, sorrindo pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Liberdade de não saber quem eu deveria estar impressionada. E foi nesse momento, sentado num elevador quebrado com uma mulher que não fazia ideia de quão importante ele era, que Mateus Almeida começou a se apaixonar. 45 minutos podem passar muito rápido quando você está fazendo algo que ama, ou podem se arrastar como uma eternidade quando você está preso num elevador com um estranho. Mas para Isabela e Mateus, o tempo parecia ter encontrado um ritmo próprio. Nem rápido demais, nem lento demais, apenas certo. Mateus havia finalmente se sentado no chão, embora tenha levado 15 minutos de debate interno sobre o que isso faria com seu terno de R$3.000. Isabela havia observado toda a batalha mental estampada no rosto dele com divertimento crescente. Você sabe que roupas podem ser lavadas, não sabe? Havia perguntado quando ele finalmente se decidiu. Lavadas a seco, corrigiu ele automaticamente, ajustando-se ao lado dela com o cuidado de alguém que raramente fazia movimentos não calculados. Claro, porque Deus me livre que você mesmo enfie uma roupa na máquina de lavar. Mateus abriu a boca para protestar, depois percebeu que ela estava certa. Ele realmente nunca havia operado uma máquina de lavar na vida. Tudo bem, você venceu essa, admitiu. E Isabela sorriu com uma satisfação desproporcional à vitória. Eles haviam passado a primeira meia hora falando sobre seus projetos, depois sobre arquitetura versus tecnologia, depois sobre a estranha experiência de estar preso num elevador com um completo desconhecido. E agora, de alguma forma, haviam chegado aos temas mais profundos que pessoas normalmente evitam em primeiros encontros. Não que aquilo fosse um primeiro encontro. Era apenas duas pessoas presas numa situação bizarra, descobrindo que tinham muito mais em comum do que suas primeiras impressões sugeriam. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Disse Isabela, brincando com um pedaço solto da maquete. Agora que já me insultou, me analisou psicologicamente e questionou meu senso de moda, acho que você ganhou o direito, respondeu Mateus, e havia um tom de brincadeira na voz que Isabela não havia notado antes. Você já foi feliz? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Mateus piscou algumas vezes como se estivesse tentando traduzir a questão para um idioma que ele entendesse melhor. Feliz, repetiu, testando a palavra. Isso é uma pergunta estranha. É uma pergunta simples. Feliz.
Você sabe, aquela sensação de que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, de que sua vida faz sentido. Mateus ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela começou a se perguntar se havia ultrapassado alguma linha invisível. Mas quando olhou para ele, viu que ele estava genuinamente considerando a pergunta, como se nunca houvesse parado para pensar nisso antes. Acho que fui feliz quando fechei meu primeiro grande contrato, disse finalmente. Foi uma sensação incrível de realização. Realização é diferente de felicidade, observou Isabela gentilmente. Realização é quando você conquista algo. Felicidade é quando você nem precisa conquistar nada porque já está completo do jeito que é. Mateus a olhou como se ela tivesse acabado de explicar física quântica usando analogias de culinária. E você? Perguntou. É feliz? Isabela considerou a pergunta, mordendo o lábio inferior num gesto que Mateus achou inesperadamente encantador. Na maior parte do tempo, sim, disse. Não sou rica. Meu apartamento é pequeno, minha carreira é uma montanha-russa emocional e eu tenho uma tendência preocupante de me meter em situações constrangedoras. Ela gesticulou ao redor do elevador. Exibição A. Mas sim, acho que sou feliz. Como? Como o quê? Como você consegue ser feliz com tudo isso? Ele gesticulou vagamente, abrangendo não apenas o elevador, mas aparentemente toda a existência caótica dela. Isabela riu, um som que estava começando a se tornar familiar e surpreendentemente reconfortante para Mateus. Porque tudo isso é minha vida, disse simplesmente, e é a única que eu tenho. Então eu posso passar todo o meu tempo desejando que fosse diferente, ou posso encontrar maneiras de gostar dela do jeito que é. Mas você não quer mais? Claro que quero. Quero que meus projetos deem certo. Quero estabilidade financeira. Quero encontrar alguém que me ame mesmo quando estou tendo um dia de cabelo ruim e crise existencial simultaneamente. Ela fez uma pausa, mas querer coisas melhores é diferente de odiar o que você tem. Mateus ficou em silêncio, absorvendo isso. Em seu mundo, satisfação com o status quo era considerada falta de ambição. A ideia de estar contente com menos do que a perfeição era quase revolucionária. Você deve pensar que sou um workaholic sem alma, disse. Penso que você é alguém que nunca teve permissão para descobrir quem realmente é por baixo de todas essas expectativas, respondeu Isabela, e havia algo tão gentil na forma como ela disse isso que Mateus sentiu algo apertar no peito. Como assim? Você já fez alguma coisa só porque queria? Não porque era estrategicamente inteligente ou financeiramente lucrativa ou impressionaria as pessoas certas, mas só porque te fazia sentir bem. Mateus abriu a boca para responder, depois a fechou, depois abriu de novo. Eu gosto de cozinhar, disse finalmente como se estivesse confessando um crime. Sério? Os olhos de Isabela se iluminaram com genuíno interesse. Que tipo de comida? Italiana, principalmente. Massas caseiras. Ele parou parecendo surpreso consigo mesmo por ter admitido isso. Nunca contei isso para ninguém. Por que não? Porque não combina com minha imagem. CEOs não passam os domingos fazendo nhoque do zero. Por que não? Porque... Mateus parou percebendo que não tinha uma resposta boa para isso. Não sei, só não combinam. Essa é literalmente a coisa mais idiota que já ouvi, disse Isabela com uma honestidade brutal que deveria ter sido ofensiva, mas que de alguma forma soou quase carinhosa. Você nega uma parte de si mesmo que te traz alegria por causa de alguma regra bizarra que provavelmente você mesmo inventou. Não é tão simples assim. É sim. Você só decidiu que é mais fácil ser o que as pessoas esperam do que descobrir quem você realmente é. Mateus a encarou, parte dele irritado com a análise amateur, parte dele chocado com o quão certeira ela havia sido. E você, já fez alguma coisa só porque era esperado, não porque você queria? Claro, admitiu Isabela. Estudei direito por 2 anos, porque minha mãe queria que eu tivesse uma profissão séria. Foi um dos períodos mais miseráveis da minha vida. O que te fez parar? Acordei uma manhã e percebi que estava mais empolgada com a arquitetura do prédio da faculdade do que com qualquer coisa que estava aprendendo lá dentro. Ela sorriu com a lembrança. Naquele dia eu fui para casa, pesquisei tudo sobre arquitetura e na semana seguinte mudei de curso. E sua mãe ficou furiosa. Disse que eu estava jogando minha vida fora, que a arquitetura não dava dinheiro, que eu ia me arrepender. Isabela deu de ombros. 3 anos depois, quando ela viu meu primeiro projeto construído, ela chorou de orgulho. E se ela não tivesse mudado de opinião? Eu ainda seria arquiteta, disse Isabela sem hesitar. Porque no final das contas, eu sou quem tem que viver com minhas escolhas. Se elas me fazem feliz, então são as escolhas certas.
Mateus ficou em silêncio, processando isso. A simplicidade da filosofia de vida dela era simultaneamente atraente e aterrorizante para alguém que havia construído toda a sua existência em torno de estratégias complexas e planejamento de longo prazo. Você acha que eu sou um covarde? Disse, e não era uma pergunta. Acho que você é alguém que teve muito medo de decepcionar as pessoas, então decidiu ser perfeito o tempo todo, respondeu Isabela, o que é exaustivo e francamente impossível. E você acha que é possível mudar? Depois de tantos anos sendo uma coisa, é possível se tornar outra? Isabela o estudou por um momento, vendo algo vulnerável nos olhos dele que contrastava completamente com a confiança que ele havia projetado quando entrou no elevador. Você quer saber o que penso de verdade? Quero. Acho que você nunca foi realmente perfeito. Acho que você sempre foi humano, mas ficou muito bom em esconder isso. E pessoas que são boas em esconder coisas também são boas em revelar elas. Só precisam da motivação certa. E qual seria a motivação certa? Isabela sorriu, um daqueles sorrisos que pareciam guardar segredos divertidos. Encontrar alguém que te faça querer ser real. Eles ficaram em silêncio por um momento, algo passando entre eles que nenhum dos dois conseguiu identificar completamente, mas que ambos sentiram. Foi então que o telefone de emergência tocou novamente. A voz cansada informou que o problema havia sido resolvido, o elevador voltaria a funcionar em alguns minutos. Já, disse Isabela, e havia uma nota de decepção na voz dela que fez o coração de Mateus acelerar. Parece que nossa aventura chegou ao fim, disse ele tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. É uma pena, disse Isabela, começando a recolher seus papéis. Estava começando a gostar da companhia. Mesmo depois de eu ter sido um completo idiota arrogante, especialmente depois disso, disse ela sorrindo. Qualquer um pode ser agradável quando está de bom humor. Leva talento especial para se tornar uma pessoa interessante depois de começar como um babaca. Mateus riu. Realmente riu, não aquele riso educado e controlado que ele usava em reuniões de negócios, mas uma gargalhada genuína que surpreendeu ambos. Obrigado, disse. Acho que essa é a coisa mais backhanded complimentary que já recebi. De nada, é uma especialidade minha. O elevador estremeceu ligeiramente e começou a se mover. Ambos olharam para o display que mostrava os andares passando, 7º, 6º, 5º, contando regressivamente para o fim de seu estranho pequeno mundo temporário. Isabela, disse Mateus quando chegaram ao 3º andar. Sim? Posso perguntar uma coisa? Você já perguntou várias. Mais uma. Pode. Você toparia jantar comigo? Não em algum restaurante fancy onde eu possa impressionar você com meu cartão de crédito, mas em algum lugar onde a gente possa continuar conversando como conversamos aqui. Isabela inclinou a cabeça considerando. E por que você quer jantar comigo? Porque nos últimos 45 minutos você me fez mais perguntas interessantes sobre mim mesmo do que eu fiz em toda a minha vida. E porque... Ele hesitou, depois decidiu ser corajoso. E porque quando estou com você, não me sinto como se precisasse ser perfeito o tempo todo. Isso é bom? É libertador. O elevador chegou ao térreo com um ding suave. As portas se abriram, revelando o lobby movimentado do edifício. Pessoas caminhando apressadamente, telefones tocando, a sinfonia familiar do mundo dos negócios em pleno funcionamento. Isabela saiu primeiro, carregando sua maquete e seus papéis com a mesma determinação caótica com que havia entrado. Mateus a seguiu, de repente relutante em deixar a intimidade estranha que haviam criado naquele espaço pequeno e fechado. Isabela, ela se virou. Sobre o jantar? Sim, disse ela, antes que ele pudesse terminar a pergunta. Sim, eu toparia jantar com você, mas tem uma condição. Qual? Você tem que cozinhar. Mateus piscou. Eu? Você disse que gosta de cozinhar massas. Quero ver se é verdade ou se estava só tentando parecer interessante. E se eu queimar tudo? Aí a gente pede pizza, disse Isabela com um sorriso. Mas pelo menos você terá tentado fazer algo que realmente quer fazer, em vez de algo que acha que deveria fazer. Mateus a olhou por um longo momento. Essa mulher que havia entrado na sua vida como um furacão e havia conseguido, em menos de uma hora, questionar praticamente tudo em que ele acreditava sobre si mesmo. Sábado às 7. Perfeito. Me passa seu endereço? Eles trocaram números, uma transação simples que, de alguma forma, pareceu carregada de possibilidades. Isabela, disse Mateus quando ela já estava se afastando. Sim, obrigado. Por quê? Por me fazer lembrar que existe um mundo fora dos meus planos. Isabela sorriu. Um daqueles sorrisos que iluminam completamente o rosto de uma pessoa. Obrigada a você. Por quê?
por me fazer lembrar que algumas das melhores conversas acontecem com pessoas que você nunca imaginaria conhecer. E com isso, ela se virou e saiu pela porta giratória, deixando Mateus sozinho no lobby, segurando um cartão de visita improvisado com seu número rabiscado e se perguntando quando exatamente sua vida havia se tornado algo que ele mal reconhecia. Mas pela primeira vez em anos, essa incerteza não o assustava. Na verdade, ela o emocionava. Sábado à noite chegou mais rápido do que Mateus esperava e mais devagar do que ele gostaria. Durante a semana, ele havia se pegado fazendo coisas estranhas, como parar no meio de reuniões para se perguntar o que Isabela pensaria sobre determinada decisão ou escolher gravatas baseado em quais ela acharia menos pretensiosas. Sua assistente, Carla, havia notado a mudança. "O senhor está bem, senhor Almeida?" Havia perguntado na quinta-feira quando o flagrou olhando pela janela do escritório em vez de revisar os contratos que estavam esperando sua assinatura. "Estou ótimo, Carla. Por que pergunta?" "Porque ontem o senhor disse obrigado para o faxineiro, anteontem deixou o Ricardo terminar uma frase inteira sem interrompê-lo e agora está sorrindo para o nada." Mateus havia se virado para ela, genuinamente surpreso. "Eu não costumava dizer obrigado?" "Não, senhor. O senhor costumava acenar com a cabeça e continuar andando." Essa conversa havia deixado Mateus pensativo pelo resto da semana. Quantas pessoas ele simplesmente ignorava no seu dia a dia? Quantas oportunidades de conexão humana ele havia perdido por estar sempre focado no próximo objetivo, na próxima meta, no próximo milestone financeiro? Agora, parado na sua cozinha gourmet, que raramente usava para algo mais elaborado que aquecer comida delivery, Mateus se sentia como um estrangeiro em seu próprio apartamento. Havia ingredientes espalhados pela bancada de mármore, farinha 00 importada, ovos orgânicos, tomate San Marzano que havia comprado num ataque de perfeccionismo culinário e uma crescente sensação de que havia se metido em algo muito maior do que imaginava. Não era só fazer uma massa, era provar para Isabela e para si mesmo que existia algo real por baixo de toda aquela fachada corporativa. Era admitir que ele queria impressioná-la, mas não da forma como estava acostumado a impressionar pessoas. O interfone tocou às 7 em ponto, e Mateus sentiu algo que não experimentava desde a adolescência. Nervosismo genuíno, não relacionado a trabalho. "Olá?" disse no interfone tentando soar casual. "Oi, sou eu, Isabela, a mulher que você conheceu tendo uma crise existencial num elevador." Mateus sorriu. "Suba, apartamento 2301." Enquanto esperava, ele se olhou no espelho do hall de entrada. Havia optado por jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, o mais casual que seu guarda-roupa permitia. Ainda assim, provavelmente parecia mais formal que 90% da população masculina de São Paulo. A campainha tocou, e quando Mateus abriu a porta, Isabela estava lá com um vestido amarelo sundress simples, cabelos soltos e um sorriso que o fez esquecer momentaneamente como formar palavras. "Uau!" disse antes de conseguir se controlar. "Uau, o quê? Você está diferente, bonita. Quer dizer, você já era bonita no elevador, mas agora você está..." Ele parou, percebendo que estava fazendo papel de bobo. "Desculpa, entre, por favor." Isabela entrou, olhando ao redor com curiosidade descarada. O apartamento era exatamente o que ela havia imaginado. Moderno, impecável, caro e surpreendentemente vazio de personalidade. "Nossa", disse, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. "Você mora aqui sozinho?" "Moro. Isso é enorme. Você poderia abrigar uma família de refugiados aqui." "Nunca pensei nisso dessa forma." "Claro que não." Ela se virou para ele com um sorriso travesso. "Aposto que você tem um quarto só para guardar ternos." "Tenho um closet grande", admitiu Mateus. E ela riu. "Sabia. E onde é que você esconde sua personalidade? Tem um quarto secreto para isso também." "Muito engraçada. Vem, vou te mostrar onde a mágica vai acontecer." Ele a levou até a cozinha e Isabela parou na entrada, impressionada apesar de si mesma. "Meu Deus, essa cozinha é maior que meu apartamento inteiro", disse, passando as mãos pela bancada. "E você realmente não usa isso?" "Uso para esquentar comida." "Que crime! Essa cozinha está implorando para ser usada de verdade." Ela abriu uma das gavetas perfeitamente organizada com utensílios que pareciam novos. "Esses utensílios ainda têm etiqueta de preço." "Não tenho muito tempo para cozinhar." "Não tinha", corrigiu ela. "Hoje você tem a noite inteira."
Havia algo na forma como ela disse isso que fez Mateus perceber que essa noite representava mais do que apenas um jantar. Era uma chance de ser uma versão diferente de si mesmo, e pela primeira vez em anos, ele queria realmente tentar. Tá bom, disse arregaçando as mangas da camisa. Vamos fazer isso direito. Que tal um vinho enquanto eu finjo saber o que estou fazendo? Perfeito, mas nada muito caro. Não quero me sentir culpada se derrubar no tapete. Mateus abriu uma garrafa de Chianti que custava mais que o salário diário da maioria das pessoas, mas decidiu que ela não precisava saber disso. Então, disse Isabela, aceitando a taça e se apoiando na bancada. Qual é o plano? Que tipo de massa vamos fazer? Pensava em fettuccine com molho de tomate caseiro. Simples, mas bem feito. Você sabe fazer molho de tomate caseiro? Teoricamente. Teoricamente. Assisti uns vídeos no YouTube durante a semana. Isabela quase cuspiu o vinho de tanto rir. Você estudou para um jantar? Não estudei, protestou Mateus. Pesquisei. É diferente. Claro que é. Ela tomou outro gole de vinho, observando-o começar a separar os ingredientes com a mesma precisão militar com que provavelmente conduzia reuniões de negócios. Posso fazer uma sugestão? Pode. Para de tratar isso como uma apresentação para investidores. Cozinha é bagunçada, orgânica, imprevisível. Se você tentar controlar cada detalhe, vai perder toda a diversão. E se eu estragar tudo? Aí a gente vai rir muito e pedir pizza, disse ela, exatamente como havia prometido no elevador. E eu vou ter uma história muito engraçada para contar nas próximas 10 festas que eu for. Mateus a encarou por um momento, depois assentiu. Tá bem, nada de planos, só cozinhar. Exato, e eu vou ajudar. Você sabe cozinhar? Sei me virar. Cresci numa casa onde minha mãe trabalhava 2 empregos, então aprendi a fazer o básico para não morrer de fome. Ela terminou o vinho e colocou a taça de lado. Onde ficam os aventais? Aventais? Aventais. Para não sujar a roupa. Você tem, não tem? Mateus abriu vários armários antes de encontrar 2 aventais que ainda estavam na embalagem. Deixa eu adivinhar, disse Isabela, amarrando o avental ao redor da cintura. Presente de inauguração do apartamento? Minha irmã, admitiu ele. Ela disse que eu precisava humanizar o lugar. Sua irmã parece inteligente. É, e seria a primeira a dizer eu avisei se soubesse sobre isso. Sobre o quê? Sobre eu estar aqui tentando cozinhar para uma mulher que conheci num elevador quebrado. Isabela o estudou enquanto ele amarrava o próprio avental com movimentos desajeitados. E isso é tão fora do normal assim para você? É completamente insano, disse Mateus com total honestidade. Não faço coisas espontâneas. Não convido pessoas que mal conheço para minha casa. E definitivamente não tento cozinhar para impressionar ninguém. E por que está fazendo agora? Mateus parou o que estava fazendo e olhou para ela. Havia algo na forma como Isabela fazia perguntas, direta, sem julgamentos, genuinamente curiosa, que o fazia querer responder com honestidade total. Porque quando estou com você eu me lembro de como é querer fazer alguma coisa, disse. Não porque é estrategicamente inteligente ou vai me render alguma coisa, mas só porque quero. Isabela sorriu, um daqueles sorrisos que começavam pequenos e depois tomavam conta do rosto inteiro. Ótima resposta, disse. Agora me mostra como fazer essa massa antes que eu perca a coragem de comer qualquer coisa que sair dessa cozinha. O que se seguiu foi uma das experiências mais caóticas e divertidas que Mateus havia tido em anos. Fazer massa fresca, descobriu ele, não era nada como assistir vídeos no YouTube. A farinha voou para todos os lados. Os ovos se recusaram a se incorporar direito na primeira tentativa e, em determinado momento, ele conseguiu cobrir tanto a si mesmo quanto Isabela com uma fina camada de farinha. Você tem farinha no cabelo, disse Isabela, tentando não rir enquanto ele lutava com a massa que parecia ter desenvolvido vontade própria. Você também, respondeu ele, gesticulando com as mãos enlameadas de massa. Na verdade, acho que você tem mais farinha que cabelo neste momento. Pelo menos eu estou me divertindo, disse ela, pegando um punhado de farinha e jogando nele de propósito. Ei, protestou Mateus, mas estava rindo. Isso foi desleal. A guerra está declarada, Sr. Perfeição. O que se seguiu foi uma batalha de comida que nenhum dos dois havia planejado, mas que aconteceu com a naturalidade de 2 crianças numa tarde de chuva. Farinha voou. Tomates foram usados como projéteis, e em algum momento Isabela conseguiu espalhar molho na bochecha de Mateus com o dedo. Você está completamente louco, disse ela, ofegante de tanto rir, apoiada na bancada e observando o estado da cozinha que parecia ter sido atingida por um tornado culinário. Você me infectou.
acusou Mateus, mas estava sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto. Uma semana atrás eu estava preocupado em manter meus ternos engomados, e agora estou tendo uma guerra de comida na minha própria cozinha. E como se sente? Mateus olhou ao redor, para a bagunça, para Isabela coberta de farinha e sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo, para si mesmo no reflexo da janela, irreconhecível com molho de tomate no rosto e cabelo desarrumado. Vivo, disse, e a palavra saiu com uma surpresa que fez Isabela inclinar a cabeça. Vivo é bom, vivo é aterrorizante também, mas vale a pena. Eles ficaram se olhando por um momento, algo passando entre eles, que era parte diversão, parte atração e parte reconhecimento mútuo de que estavam num território completamente novo. A massa, disse Mateus finalmente. O que tem a massa? Acho que a gente esqueceu de fazer a massa de verdade. Isabela olhou para a bancada, onde os restos de sua tentativa culinária estavam espalhados como evidência de crime. Temos ingredientes suficientes para tentar de novo? Temos. E você quer tentar de novo? De verdade dessa vez? Mateus considerou a pergunta. A cozinha estava uma bagunça, eles estavam cobertos de comida, e qualquer pessoa sã pediria delivery nesse ponto. Mas olhando para Isabela, com molho de tomate no nariz e expectativa nos olhos, ele descobriu que queria tentar de novo. Queria ter sucesso em fazer alguma coisa com as próprias mãos, especialmente se isso significasse prolongar essa noite estranha e maravilhosa. Vamos tentar de novo, disse, mas dessa vez, nada de guerra de comida até terminarmos. Combinado, disse Isabela, estendendo a mão para selar o acordo. Mas só se você prometer parar de tratar isso como ciência exata. Prometo. Eles apertaram as mãos, um gesto formal que contrastava hilariamente com o estado dos dois, e começaram de novo. A segunda tentativa foi melhor. Isabela assumiu o comando do molho enquanto Mateus se concentrava na massa, e desta vez ele conseguiu relaxar o suficiente para realmente sentir a textura da massa nas mãos, para apreciar o processo em vez de se obsessar com o resultado. Está ficando bom, disse Isabela, provando o molho com uma colher de pau. Quer experimentar? Ela estendeu a colher para ele, e quando Mateus se inclinou para provar, ela conseguiu manchar o canto da boca dele com molho. Ops, disse com uma inocência completamente falsa. Você fez isso de propósito. Talvez. Mateus olhou para ela, para o sorriso travesso, para a forma como ela estava parada ali na sua cozinha, como se pertencesse àquele lugar, e sentiu algo se resolver dentro dele que nem sabia que estava quebrado. Isabela, sim? Posso te beijar? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensá-la, direta e sem rodeios, tão diferente de como ele normalmente abordava qualquer coisa na vida. Isabela inclinou a cabeça, considerando. Estamos cobertos de comida, observou. Estamos. Sua cozinha parece que foi bombardeada. Parece. E você provavelmente tem molho de tomate no queixo. Provavelmente. Perfeito, disse ela, e se inclinou para a frente. O beijo foi tudo que um primeiro beijo deveria ser, e raramente é. Suave e intenso ao mesmo tempo, familiar e surpreendente, doce com um gosto residual de tomate e vinho. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso foi... começou Mateus. Se você disser inesperado, eu jogo a massa na sua cabeça, ameaçou Isabela. Perfeito, disse ele. Ia dizer perfeito. Boa resposta. O timer do forno escolheu esse momento para disparar, lembrando-os de que existia um mundo além daquele pequeno momento. O pão de alho, disse Mateus. Melhor não deixar queimar, concordou Isabela, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Isabela? Sim, obrigado. Sabes por quê? Por me fazer lembrar que a vida pode ser boa mesmo quando não está indo de acordo com o plano. Isabela sorriu e se afastou para tirar o pão do forno. A noite ainda não acabou, Sr. Almeida. Ainda temos muito tempo para as coisas darem errado. Mas olhando para ela se movendo pela sua cozinha com naturalidade, cantarolando baixinho enquanto ajeitava os pratos, Mateus não conseguia imaginar como aquela noite poderia dar mais certo. O jantar ficou pronto às 10 da noite, 2 horas depois do planejado, mas nenhum dos dois estava contando. A massa estava apenas adequada, o molho um pouco salgado e o pão de alho levemente torrado. Mas quando se sentaram à mesa da varanda com vista para a cidade iluminada, parecia o melhor jantar que qualquer um deles havia tido em muito tempo. Então, disse Isabela, enrolando fettuccine no garfo com a habilidade de alguém que cresceu comendo macarrão instantâneo. Conte-me sobre sua família. Você mencionou uma irmã. Marina, disse Mateus, tentando imitar a técnica dela e falhando miseravelmente. 2 anos mais nova, infinitamente mais inteligente, e a única pessoa no mundo que não fica impressionada com meus sucessos financeiros. Por quê? Porque ela é médica, cirurgiã cardíaca,
Ele conseguiu finalmente pegar uma garfada decente. Para ela, salvar vidas é um dia normal de trabalho. Comparado a isso, otimizar algoritmos para investimentos parece meio trivial. E como é a relação de vocês? Mateus mastigou pensativamente, considerando a pergunta. Complicada, admitiu finalmente. Ela me ama, mas não gosta muito da pessoa que me tornei. Diz que eu virei um robô corporativo. E você acha que ela está certa? Uma semana atrás eu teria dito que ela não entendia as pressões do mundo dos negócios, disse Mateus. Hoje eu acho que ela me conhece melhor do que eu mesmo. Isabela assentiu, tomando um gole de vinho. E seus pais? Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos. Infarto. Ele era empresário também, sempre trabalhando, sempre estressado. Minha mãe diz que eu sou igualzinho a ele. Havia algo doloroso na forma como ele disse isso. E a sua família? Só eu e minha mãe, disse Isabela. Meu pai saiu quando eu tinha 5 anos. Disse que não estava pronto para a responsabilidade. Minha mãe criou tudo sozinha, trabalhando em 2 empregos para pagar minhas aulas de arte. Deve ter sido difícil. Foi. Mas também me ensinou que as pessoas mais importantes da sua vida são aquelas que ficam quando as coisas ficam difíceis. Ela brincou com o garfo e me ensinou a nunca depender de ninguém para minha felicidade. É por isso que você é tão independente. Independente é uma palavra bonita para teimosa, disse Isabela com um sorriso. Mas sim, acho que é por isso. Aprendi cedo que se eu não cuidar de mim mesma, ninguém vai cuidar. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. A cidade se estendia abaixo deles. Milhões de luzes representando milhões de vidas, milhões de histórias sendo escritas simultaneamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Mateus. Mas pessoal que perguntar sobre meu pai ausente? Ponto válido. Ele hesitou. Você já foi casada? Namorou sério? Isabela riu, mas havia algo um pouco forçado no som. Houve algumas tentativas, disse. Nada que tenha durado mais que 2 anos. Por quê? Porque aparentemente eu tenho um talento especial para escolher homens que querem me consertar. Ela fez aspas no ar. Querem que eu seja mais organizada, mais previsível, mais adequada. E você não quer ser consertada? Eu não estou quebrada, disse Isabela simplesmente. Sou caótica, sim. Sou impulsiva. Falo demais quando estou nervosa. E tenho uma tendência a me meter em situações constrangedoras. Mas essas coisas não me tornam defeituosa. Me tornam humana. Mateus ficou em silêncio, absorvendo isso. E você? Perguntou Isabela. Já foi casado? Quase, disse ele, e havia algo tenso na forma como pronunciou a palavra. Noivei há 2 anos. O que aconteceu? Bárbara era perfeita. No papel, ele pausou, reorganizando os pensamentos. Advogada bem-sucedida, família tradicional, sabia como se comportar em eventos corporativos, nossas agendas se encaixavam perfeitamente. Agendas? Marcávamos jantares como reuniões de negócios, planejávamos fins de semana como se fossem projetos corporativos. Até o sexo tinha horário marcado. Isabela quase engasgou com o vinho. Horário marcado? Terças e sábados 22h30 após a academia e antes dos relatórios semanais. Meu Deus, disse Isabela, genuinamente chocada. Isso não era um relacionamento, era uma fusão empresarial. Era eficiente, defendeu Mateus, depois pausou. Era horrível. O que te fez perceber isso? Mateus colocou o garfo de lado, olhando para a cidade lá embaixo. 3 meses antes do casamento, eu estava no escritório trabalhando até tarde, quando recebi uma ligação dela. Disse que tinha mudado nosso jantar de sexta para sábado, porque havia conseguido uma reunião importante com um cliente. Disse, tenho certeza de que você entende. O trabalho vem primeiro. E eu percebi que concordava completamente, que era exatamente o que eu teria dito. E de repente me dei conta de que se os dois priorizávamos o trabalho acima de tudo, incluindo um ao outro, então o que diabos estávamos fazendo juntos? Você terminou o noivado? Na verdade, foi ela quem terminou, admitiu Mateus com um sorriso irônico. 2 dias depois, me ligou dizendo que havia refletido e concluído que nosso relacionamento não estava agregando valor suficiente às nossas vidas profissionais. Ela disse, agregando valor? Exatas palavras. Nossa, disse Isabela balançando a cabeça. E como você se sentiu? Aliviado, disse Mateus sem hesitar. Completamente aliviado. E isso me assustou mais que qualquer coisa. Percebi que estava prestes a me casar com alguém que eu não amava de verdade, apenas porque ela se encaixava no meu plano de vida. E desde então nada sério. Alguns encontros aqui e ali, mas nada que passasse da terceira saída. Acho que meio que desisti da ideia de que relacionamentos podiam ser algo mais que transações convenientes.
Isabela o estudou por um longo momento. E agora, depois de hoje? Agora eu estou começando a pensar que talvez o problema não fossem os relacionamentos, disse Mateus. Talvez o problema fosse eu estar procurando as pessoas erradas pelos motivos errados. Que tipo de pessoa você estava procurando? Alguém que complementasse minha vida profissional. Alguém que entendesse minhas prioridades. Alguém que não me atrapalhasse. E agora? Mateus olhou para ela, para os cabelos ainda ligeiramente desarrumados, para o vestido amarelo que havia adquirido algumas manchas de molho durante o processo culinário, para o sorriso que o fazia querer ser uma pessoa melhor. Agora eu acho que quero encontrar alguém que me atrapalhe, disse. Alguém que me tire da minha zona de conforto e me lembre de que existe um mundo inteiro fora dos meus planos. Isso soa perigoso, é aterrorizante, concordou Mateus, e pela primeira vez na minha vida, isso não me faz querer correr na direção oposta. Isabela sorriu, um daqueles sorrisos que começavam pequenos e depois se espalhavam como ondas. Sabe, disse ela, quando eu entrei naquele elevador hoje cedo, estava convencida de que minha vida estava desmoronando. Cheguei atrasada, desarrumada, com uma maquete destruída, para uma reunião que sabia que não ia conseguir. E agora? Agora eu estou pensando que talvez as melhores coisas da vida aconteçam quando você para de tentar controlar tudo. Eles terminaram o jantar conversando sobre tudo e nada. Livros favoritos, lugares que queriam visitar, medos irracionais, memórias de infância. Mateus descobriu que Isabela havia lido todos os livros de Garcia Marques e sonhava em visitar as cidades que inspiraram suas histórias. Isabela descobriu que Mateus tinha uma fobia secreta de palhaços, desde uma festa de aniversário traumática, aos 7 anos. Quando finalmente recolheram os pratos, já passava da meia-noite. Eu deveria ir, disse Isabela, mas sem muita convicção. Deveria, concordou Mateus, também sem convicção. Tenho que trabalhar cedo amanhã. Eu também. Eles ficaram parados na cozinha, nenhum dos dois se movendo em direção à porta. Obrigada pelo jantar, disse Isabela finalmente. Pela experiência completa. Nunca vou esquecer da guerra de comida. Obrigado por me fazer lembrar que cozinhar pode ser divertido mesmo quando sai tudo errado. Especialmente quando sai tudo errado. Mateus a acompanhou até a porta, caminhando devagar, como se pudesse atrasar o inevitável fim da noite. Isabela? Sim, posso te ver de novo? Em breve. Gostaria muito, disse ela, e havia algo tão simples e direto na resposta que fez o coração de Mateus acelerar. Amanhã? Isabela riu. Amanhã é muito cedo. Que tal quinta-feira? O que você quer fazer quinta-feira? Algo que você nunca fez antes, disse ela já pensando. Quando foi a última vez que você foi a um parque de diversões? Parque de diversões? Mateus piscou. Nunca fui a um parque de diversões. Perfeito. Quinta-feira, 2 da tarde, Hopi Hari. Vou te ensinar a arte de se divertir sem objetivo comercial. Eu nem sei se vou conseguir entrar nas montanhas russas. Por que não? Medo de altura? Falta de coordenação motora? Terror irracional de morrer num acidente bizarro? Todas excelentes razões para tentar, disse Isabela chegando mais perto. Confie em mim. E quando ela se inclinou para beijá-lo de novo, suave e demorado desta vez, Mateus descobriu que confiava nela, completamente, irremediavelmente. Quinta-feira, concordou quando se separaram. Quinta-feira, confirmou ela, sorrindo enquanto caminhava em direção ao elevador. Mateus ficou parado na porta, até ouvir o elevador descer. Depois fechou a porta e se apoiou nela, tentando processar o que havia acabado de acontecer com sua vida perfeitamente organizada. Sua cozinha estava uma bagunça. Seu apartamento cheirava a alho e tomate. Ele havia concordado em passar uma tarde inteira num parque de diversões, algo que não estava em nenhum lugar dos seus planos de vida. E pela primeira vez em anos, ele não queria estar em nenhum outro lugar do mundo. Quinta-feira chegou com uma chuva fina, que Mateus interpretou como sinal de que talvez devesse cancelar o encontro e voltar à sanidade. Ele passou a manhã tentando se concentrar em reuniões, mas descobriu que sua mente insistia em vagar para pensamentos sobre Isabela, como ela riria das montanhas russas, como ficaria com os cabelos bagunçados pelo vento, se ela usaria outro daqueles vestidos que a faziam parecer feita de luz solar. Senhor Almeida. Carla estava parada na porta do seu escritório, segurando uma pasta e uma expressão preocupada. O senhor está bem? Faz 5 minutos que está olhando para a mesma página do relatório. Estou ótimo, Carla, disse Mateus, fechando o relatório com uma decisão súbita. Na verdade, vou sair mais cedo hoje. Sair mais cedo? Carla piscou como se ele tivesse anunciado planos de se mudar para Marte.
O senhor nunca sai mais cedo. Bem, hoje vou sair. Mas o senhor tem reunião com o pessoal de marketing às 3 e a videoconferência com os investidores de Singapura às 5. Reagende tudo, disse Mateus, levantando-se e pegando o paletó. E Carla, se alguém perguntar onde estou, diga que estou numa reunião externa importante. E onde o senhor vai estar? Mateus parou na porta, considerando como explicar. Aprendendo a me divertir, disse finalmente. A chuva havia parado quando Mateus chegou ao parque, substituída por um sol tímido que fazia tudo brilhar. Ele encontrou Isabela na entrada, usando jeans e uma camiseta listrada, cabelos presos num rabo de cavalo, parecendo cerca de 5 anos mais nova que na verdade era. Você veio, disse ela sorrindo, como se tivesse apostado contra. Você duvidou? Um pouco, admitiu. Pensei que você fosse entrar em pânico e inventar alguma emergência de trabalho. A ideia passou pela minha cabeça, confessou Mateus, várias vezes. E o que te fez vir mesmo assim? Mateus olhou para ela, para o sorriso que a fazia parecer capaz de qualquer coisa, para os olhos que prometiam aventuras que ele nunca havia considerado. Curiosidade, disse. Quero ver como é esse mundo onde as pessoas fazem coisas só porque são divertidas. Prepare-se para ter sua mente explodida, disse Isabela, pegando a mão dele. Primeira parada, montanha-russa. O que se seguiu foi uma das experiências mais aterrorizantes e exuberantes da vida de Mateus. A primeira montanha-russa o deixou genuinamente nauseado, mas também estranhamente viciado na adrenalina. A segunda foi melhor. Na terceira, ele estava gritando junto com Isabela, não de terror, mas de pura alegria descontrolada. Isso é insano! Gritou ele enquanto despencavam por uma queda de 50 metros. É maravilhoso! Gritou Isabela de volta, cabelos voando, rindo como uma pessoa completamente livre. Quando saíram da terceira montanha-russa, Mateus estava com as pernas bambas e o cabelo completamente desarrumado, mas sorrindo de uma forma que Isabela nunca havia visto. Você está bem? Perguntou ela, observando-o se apoiar numa grade enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Estou ótimo, disse ele, e parecia genuinamente surpreso com isso. Estou completamente aterrorizado e ótimo ao mesmo tempo. Como isso é possível? Bem-vindo ao mundo das sensações contraditórias, disse Isabela. É aí que a vida fica interessante. Eles passaram a tarde inteira explorando o parque como duas crianças que haviam escapado da escola. Mateus descobriu que tinha uma aptidão natural para jogos de tiro ao alvo e ganhou um urso de pelúcia gigante que insistiu em carregar para todo lado, apesar dos olhares divertidos dos outros visitantes. Isabela descobriu que Mateus se tornava competitivo de forma hilária quando se tratava de carrinhos bate-bate, perseguindo outros carros com uma determinação que contrastava absurdamente com sua aparência executiva. Você está levando isso muito a sério, observou Isabela depois que ele conseguiu encurralar um grupo de adolescentes numa esquina da pista. Sou um homem de negócios, disse Mateus com total seriedade. Quando entro numa competição, entro para ganhar. São carrinhos bate-bate, não uma aquisição hostil. Para mim tudo é uma aquisição hostil. Isabela riu tanto que quase bateu o próprio carro numa coluna. Quando o sol começou a se pôr, eles se encontraram na roda gigante, subindo lentamente em direção ao topo, enquanto o parque se estendia abaixo deles como um mapa iluminado de diversão pura. Então, disse Isabela, acomodando-se ao lado dele na cabine que balançava suavemente. Qual é o veredito? Parques de diversão passam no teste do CEO? Mateus olhou para baixo, para as pessoas que pareciam minúsculas lá embaixo, todas buscando suas próprias versões de felicidade temporária. Estou pensando numa coisa, disse. O quê? Quando foi a última vez que eu ri assim? Que eu fiz alguma coisa sem nenhum objetivo além de me divertir? Isabela o estudou, vendo algo vulnerável na expressão dele. E não consigo lembrar. Literalmente, não consigo lembrar de uma única vez na vida adulta em que fiz algo só porque era divertido. Isso é triste, Mateus. É patético, corrigiu ele. Sou um homem de 32 anos que precisou que uma estranha me ensinasse como usar uma montanha-russa. Heck, disse Isabela, tocando o braço dele. Não foi isso que aconteceu. Não? Você já sabia como se divertir. Só havia esquecido que tinha permissão para fazer isso. Eles chegaram ao topo da roda gigante e, por um momento, a cabine parou, deixando-os suspensos contra o céu que começava a escurecer. Isabela, sim, posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para ninguém?
Claro, Mateus respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um precipício. Quando meu pai morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca seria como ele, sempre trabalhando, sempre estressado, sempre perdendo os momentos importantes da vida por causa do trabalho. E de alguma forma me tornei exatamente como ele. Pior, na verdade. Pelo menos ele tinha uma família que o esperava em casa. Eu nem isso tenho. Mateus, não é autocomiseração, disse ele rapidamente. É só percepção. Hoje, pela primeira vez em anos, eu me lembrei de como é estar presente no momento, não pensando no próximo meeting, ou na próxima meta, ou no próximo trimestre. Só aqui. Isabela ficou em silêncio por um momento, absorvendo isso. E como se sente estar aqui? Assustador, admitiu Mateus. E libertador, e confuso. Bem-vindo à humanidade, disse Isabela com um sorriso gentil. População. Todo mundo que já tentou descobrir como viver de verdade. A roda gigante começou a descer, e com ela a magia daquele momento suspenso no tempo. E Isabela? Sim, o que acontece agora? Agora a gente desce dessa roda gigante, come algodão doce até passar mal, e eu te levo para conhecer a Casa dos Espelhos. Não, disse Mateus, e havia algo sério na voz dele que fez Isabela olhar para ele. Quero dizer o que acontece entre nós. Isso, seja lá o que for isso. Isabela considerou a pergunta, olhando para ele e depois para o parque lá embaixo. Não sei, disse honestamente. Nunca estive numa situação assim antes. E que tipo de situação? Onde eu realmente gosto de alguém e ele parece gostar de mim também. Mas somos tão diferentes que é quase cômico. Somos diferentes. Mateus, você mora num apartamento que custa mais que meu salário anual. Dirige um carro que eu nem sei pronunciar o nome. E até ontem não sabia que era possível se divertir sem agenda marcada. Ela sorriu, mas havia algo melancólico nele. E eu moro num apartamento onde a torneira da cozinha pinga. Dirijo um carro que tem mais de 10 anos. E minha ideia de planejamento financeiro é esperar que sobre alguma coisa no final do mês. E você acha que isso importa? Acho que pode importar, disse Isabela cuidadosamente. Não agora, não nestes primeiros momentos, quando tudo é novo e emocionante, mas eventualmente, quando a novidade passar e voltarmos às nossas vidas reais. Mateus ficou em silêncio, processando isso. Havia uma lógica cruel nas palavras dela que ele não queria admitir. Então você acha que não temos futuro? Acho que temos agora, disse Isabela. E agora é mais do que muitas pessoas têm. Talvez seja suficiente. E se eu não quiser que seja suficiente? A pergunta surpreendeu ambos. Mateus não havia planejado dizer isso, mas agora que havia dito, percebeu que era verdade. O que você está dizendo? Estou dizendo que em 2 dias você conseguiu me fazer questionar tudo em que acreditava sobre minha vida, me fez rir mais do que eu ri em anos, me fez querer ser uma pessoa melhor. Ele pausou. Estou dizendo que não quero que isso seja só um momento. Quero tentar fazer funcionar. Isabela o encarou, vendo algo em seus olhos que a fez engolir seco. Mateus, sei que somos diferentes. Sei que pode ser complicado, mas não posso ser o único sentindo que isso é especial. Não é, admitiu Isabela baixinho. Você não é o único. A roda gigante chegou ao chão com um solavanco suave, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Então, o que fazemos? Perguntou Mateus. Isabela olhou para ele por um longo momento, para esse homem que havia entrado na sua vida como um furacão de seriedade e estava lentamente se transformando em algo muito mais perigoso, alguém de quem ela poderia se apaixonar de verdade. Tentamos, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Nada de tentar me melhorar, nada de me transformar na versão de mim que se encaixaria melhor na sua vida. Se vamos tentar, tem que ser com quem realmente somos. E se quem realmente somos não se encaixar? Aí pelo menos vamos descobrir sendo honestos um com o outro. Mateus estendeu a mão. Trato. Isabela apertou a mão dele, selando um acordo que ambos sabiam ser muito mais complexo do que parecia. Trato. Mas primeiro o algodão doce. Você não viveu de verdade até comer algodão doce numa roda gigante. Já saímos da roda gigante. Detalhes técnicos, disse Isabela, puxando-o em direção à saída. Vamos, Sr. CEO. Está na hora de você conhecer o açúcar mais inútil e delicioso do mundo. E enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao vendedor de algodão doce, Mateus descobriu que, pela primeira vez na vida, não estava preocupado com o que viria depois. Estava muito ocupado tentando saborear o agora. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho bizarro, onde Mateus descobriu versões de si mesmo que nem sabia que existiam. Isabela o levou para lugares que ele nunca havia considerado visitar. Feiras de antiguidades, onde ela barganhava com vendedores, enquanto ele observava, fascinado,
cinemas de bairro que passavam filmes antigos, pequenos restaurantes onde a comida era simples, mas feita com amor, e onde ninguém se importava se ele usava jeans em vez de terno. Em troca, Mateus mostrou a Isabela seu mundo, mas de uma forma diferente do que costumava fazer. Em vez de levá-la para restaurantes 5 estrelas para impressioná-la, ele a levou para conhecer sua cozinha favorita, um pequeno lugar japonês escondido onde o chefe o conhecia pelo nome e onde eles faziam o melhor ramen da cidade. Em vez de teatros caros, ele descobriu concertos gratuitos em parques onde podiam se sentar na grama e ouvir música clássica sob as estrelas. Você sabia que existia esse lugar? Perguntou Isabela numa noite de quinta-feira, deitada numa manta no Parque do Ibirapuera, enquanto uma orquestra tocava Vivaldi. Nunca havia parado para procurar, admitiu Mateus, deitado ao lado dela, observando as estrelas que conseguiam competir com as luzes da cidade. É incrível as coisas que perdemos quando estamos muito ocupados olhando para cima. Olhando para cima, para o próximo degrau, a próxima meta, o próximo sucesso. Ela virou de lado para olhá-lo. Às vezes as melhores coisas estão bem na nossa frente, mas estamos muito focados no horizonte para notar. Mateus virou para ela também, estudando seu rosto na luz suave dos lampiões do parque. Como você ficou tão sábia? Não sou sábia, disse Isabela. Só presto atenção. É a mesma coisa. Não é. Sabedoria é saber o que fazer com o que você observa. Eu ainda estou tentando descobrir essa parte. Era esse tipo de conversa que havia se tornado rotina entre eles. Conversas que começavam sobre coisas simples e, de alguma forma, sempre chegavam em território mais profundo, mais honesto, mais real do que qualquer coisa que Mateus havia experimentado antes. Mas nem tudo era perfeito. Na sexta-feira seguinte, Mateus teve que cancelar seus planos com Isabela no último minuto por causa de uma crise na empresa. Um investidor importante havia ameaçado se retirar e toda a equipe executiva precisava se reunir para encontrar uma solução. Sinto muito, disse ao telefone, a voz tensa de estresse. Sei que estávamos planejando isso há uma semana. Tudo bem, disse Isabela, mas havia algo na voz dela que não soava completamente bem. Trabalho é trabalho. Podemos remarcar para amanhã? Claro. Mas quando Mateus ligou no sábado, descobriu que Isabela havia saído para jantar com amigos. Quando tentou no domingo, ela estava visitando a mãe. E na segunda-feira, ela disse que estava ocupada com um projeto. Na terça-feira, ele decidiu aparecer no pequeno escritório de arquitetura onde ela trabalhava, um espaço colorido e caótico que contrastava brutalmente com o ambiente corporativo minimalista ao qual ele estava acostumado. Mateus? Isabela levantou os olhos da mesa de desenho, surpresa. O que você está fazendo aqui? Você está me evitando, disse ele sem rodeios. Isabela olhou ao redor, notando que seus colegas de trabalho estavam observando com curiosidade mal disfarçada. Podemos conversar lá fora? Eles saíram para a calçada, onde o sol forte de março fazia Mateus se arrepender de ter vindo de terno completo. Então, disse ele, vai me explicar por que de repente você não tem tempo para mim? Isabela cruzou os braços, uma postura defensiva que ele não havia visto antes. Não estou evitando você. Estou só pensando. Pensando em quê? Em sexta-feira. O que tem sexta-feira? Eu cancelei por causa de uma emergência de trabalho. Essas coisas acontecem. Exato, disse Isabela. Essas coisas acontecem e vão continuar acontecendo. Mateus a encarou, começando a entender. Você está braba porque tive que trabalhar? Não estou brava, Mateus. Estou sendo realista. Ela suspirou. Nas últimas 2 semanas, estivemos vivendo numa bolha, fazendo coisas fora das nossas rotinas normais, criando este pequeno mundo onde nossas diferenças não importam. Mas sexta-feira foi um lembrete de como nossas vidas reais são diferentes. Uma emergência não representa minha vida real. Não? Quantas emergências você teve este mês? Mateus abriu a boca para responder, depois parou. Havia tido pelo menos 4 emergências só nas últimas 3 semanas. Isso é diferente. É? Ou é exatamente assim que sua vida funciona? Sempre correndo de uma crise para outra, sempre com alguma coisa urgente que precisa da sua atenção imediata? Havia uma verdade dolorosa nas palavras dela que Mateus não queria enfrentar. E qual é a alternativa, Isabela? Eu tenho responsabilidades. Pessoas dependem de mim. Eu sei, e eu respeito isso. Mas, ela pausou, procurando as palavras certas. Mas não posso construir minha vida em torno da sua agenda. Não posso ficar sempre esperando para ver se você vai ter tempo para mim entre uma reunião e outra. Não é assim. Não é? Então me diga, quando foi a última vez que você planejou alguma coisa comigo que não pudesse ser cancelada se aparecesse algo mais importante no trabalho?
Mateus ficou em silêncio, percebendo que ela estava certa. Isabela, eu estou tentando equilibrar as coisas. Está sendo um período particularmente difícil na empresa. Mateus, pode parar. Ela levantou a mão. Não precisa me dar explicações. Você não me deve nada. É só que acho que talvez estivéssemos enganando a nós mesmos, achando que isso poderia funcionar. Você quer terminar? A pergunta saiu mais aguda que ele pretendia. Quero que sejamos honestos sobre quem somos, disse Isabela gentilmente. Você é um CEO de uma startup em crescimento. Sua vida é complicada, demandante, cheia de pressões que eu nem posso imaginar. E eu sou uma arquiteta freelancer que valoriza flexibilidade e espontaneidade acima de quase tudo. E você acha que isso significa que não podemos ficar juntos? Acho que significa que temos que parar de fingir que somos pessoas diferentes do que realmente somos. Mateus a encarou, sentindo algo desmoronar dentro dele. Então é isso? 2 semanas e acabou? Mateus, havia dor na voz dela também. Essas foram 2 das melhores semanas da minha vida. De verdade. Você me fez rir, me fez pensar, me mostrou coisas sobre mim mesma que eu não sabia, mas não posso viver numa fantasia. Por que tem que ser fantasia? Por que não pode ser nossa nova realidade? Porque realidade é você cancelando nossos planos por causa do trabalho. Realidade é eu ficando em casa, numa sexta à noite, me perguntando se você vai conseguir sair da reunião. Realidade é construir expectativas em torno de alguém, cuja primeira prioridade sempre vai ser outra coisa. Mateus sentiu raiva surgir, não dela, mas da situação, da injustiça de finalmente encontrar alguém especial, apenas para descobrir que sua própria vida tornava impossível manter essa pessoa. E se eu mudar? Disse de repente. E se eu encontrar uma forma de equilibrar melhor as coisas? Isabela o olhou com algo que parecia simpatia e tristeza misturadas. Mateus, você não pode mudar quem você é por causa de mim. E eu não posso pedir isso de você. E se eu quiser mudar? Querer não é suficiente. Você teria que reconstruir toda a sua vida, repensar todas suas prioridades, decepcionar pessoas que dependem de você. É pedir demais. Para você vale a pena. As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las, cruas e honestas demais para o meio da calçada numa tarde de terça-feira. Isabela piscou, claramente não esperando por essa confissão. Mateus, não, disse ele de repente determinado. Não vou aceitar que isso acabe assim. Não vou aceitar que tenhamos que escolher entre quem somos e estar juntos. Então, o que você está propondo? Uma chance real de descobrirmos como fazer isso funcionar sem nenhum de nós ter que se tornar uma pessoa diferente. E como exatamente faríamos isso? Não sei ainda, admitiu Mateus, mas sei que não quero desistir sem tentar de verdade. Isabela o estudou por um longo momento, vendo algo em seus olhos que a fez hesitar. Uma chance, repetiu, uma chance, mas desta vez com regras. Que tipo de regras? Regras sobre comunicação, sobre expectativas, sobre como lidar quando o trabalho interferir, porque vai interferir, e fingir que não vai só cria falsas expectativas. Isabela considerou isso, mordendo o lábio inferior num gesto que Mateus havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava realmente pensando. E se não funcionar? Aí pelo menos saberemos que tentamos de verdade. E se funcionar? Aí descobriremos junto o que vem depois. Isabela ficou em silêncio por tanto tempo que Mateus começou a se preparar para a rejeição. Mas quando ela finalmente falou, havia algo diferente na voz dela. Tudo bem, disse. Uma chance, com regras. Mas primeira regra, nada de promessas que você não pode cumprir. Concordo. Segunda regra, quando você tiver que cancelar alguma coisa, você me avisa com antecedência sempre que possível e oferece uma alternativa específica. Concordo. Terceira regra, eu paro de supor o que você está pensando ou sentindo e você para de assumir que eu vou entender suas prioridades sem explicação. Concordo. E quarta regra, disse Isabela, um pequeno sorriso começando a formar no canto da boca. Nada de tentar resolver nossos problemas na calçada do meu trabalho, onde meus colegas podem ouvir tudo. Mateus olhou ao redor, notando pela primeira vez as várias cabeças que haviam se virado discretamente na direção deles, através da janela do escritório. Boa regra, disse. Posso sugerir uma quinta? Pode. Quando um de nós estiver com medo de que isso não vai funcionar, a gente conversa sobre isso em vez de fugir. Isabela assentiu lentamente. Essa é uma boa regra. Eles ficaram se olhando por um momento, ambos conscientes de que haviam acabado de negociar algo muito mais sério que namoro casual. Então, disse Mateus, quer começar de novo?
Não, disse Isabela. Quero continuar de onde paramos, mas desta vez com os olhos abertos. Posso te convidar para jantar hoje? Em algum lugar onde a gente possa conversar de verdade sobre como fazer isso funcionar? Pode, mas eu escolho o lugar. Tudo bem. E você paga. Óbvio. E nada de terno. Mateus olhou para si mesmo, percebendo que estava de fato usando um terno completo numa tarde quente de março. Posso passar em casa e trocar de roupa? Pode. Eu termino aqui às 6. Me encontra lá em casa às 7? Perfeito. Isabela se virou para voltar ao escritório, depois parou. Mateus? Sim? Estou feliz que você não desistiu. Estou feliz que você deu uma segunda chance. E quando ela entrou no prédio, acenando através da janela antes de desaparecer, Mateus descobriu que pela primeira vez em dias conseguia respirar direito novamente. Talvez eles fossem diferentes demais. Talvez isso fosse complicado demais. Mas pela primeira vez na vida, ele estava disposto a lutar por algo que não podia controlar completamente. E, estranhamente, isso não o assustava. Na verdade, o emocionava. 3 semanas depois, Mateus estava parado na frente de um prédio de apartamentos em Perdizes, segurando um buquê de flores e tentando se lembrar da última vez que havia se sentido tão nervoso. Não era nervosismo de reunião importante ou apresentação crucial. Era o tipo primitivo de nervosismo que vem de saber que você está prestes a ser julgado por pessoas cujas opiniões realmente importam. Isabela havia o convidado para conhecer sua mãe. É só um almoço, havia dito ela alguns dias antes, mas a forma como evitou seu olhar enquanto fazia o convite sugeriu que era muito mais que isso. Sua mãe sabe sobre mim? Havia perguntado Mateus. Sabe que estou namorando alguém. E que ele tem dinheiro. Isso é tudo? É tudo o que ela precisa saber por enquanto, havia dito Isabela, com um tom que desencorajava perguntas adicionais. Agora, parado no interfone, Mateus se perguntava se deveria ter insistido em mais detalhes. Oi, mãe, somos nós, disse Isabela no interfone. Subam, querida. Estou ansiosa para conhecer esse rapaz misterioso. O apartamento era pequeno, organizado e cheio de fotos de Isabela em todas as idades, desde bebê até formatura em arquitetura. Cada foto mostrava o mesmo sorriso radiante que havia primeiro chamado a atenção de Mateus no elevador. Dona Carmen Dias era uma versão mais velha de Isabela, com os mesmos olhos expressivos e a mesma energia que parecia preencher qualquer ambiente. Ela cumprimentou Mateus com um abraço caloroso que o pegou completamente desprevenido. Então você é o famoso Mateus, disse ela, aceitando as flores com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Isabela me contou muito sobre você. Espero que coisas boas, disse Mateus, tentando soar casual. Algumas, respondeu Dona Carmen, com uma sinceridade brutal que fez Isabela revirar os olhos. Mãe, o que foi? Não posso ser honesta? Dona Carmen se virou para Mateus. Sente-se, querido. Almoço está quase pronto. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis que claramente haviam sido comprados ao longo de muitos anos, cada peça escolhida por necessidade em vez de estilo. Havia plantas em todos os cantos, livros empilhados em prateleiras improvisadas e um cheiro de comida caseira que fez o estômago de Mateus roncar involuntariamente. Você gosta de feijoada? Perguntou Dona Carmen da cozinha. Adoro, mentiu Mateus, que na verdade não conseguia lembrar da última vez que havia comido feijoada. Óbvio que gosta, murmurou Isabela, se sentando ao lado dele no sofá pequeno. Todo brasileiro gosta de feijoada. Eu realmente gosto, insistiu Mateus. Você já comeu feijoada feita em casa? Mateus pensou nas refeições que costumava fazer. Sushi delivery, saladas gourmet, pratos sofisticados em restaurantes caros. Provavelmente não, admitiu. Prepare-se para uma experiência religiosa, disse Isabela. Minha mãe faz a melhor feijoada de São Paulo. São Paulo não, corrigiu Dona Carmen da cozinha. Do Brasil. Durante o almoço, Mateus descobriu que Dona Carmen tinha uma forma peculiar de fazer perguntas que pareciam casuais, mas eram claramente investigativas. Então, Mateus, Isabela me disse que você tem uma empresa. Que tipo de empresa? Tecnologia. Desenvolvemos soluções de inteligência artificial para o mercado financeiro. Ah, Dona Carmen mastigou pensativamente. E isso dá dinheiro? Mãe, protestou Isabela. O que foi? É uma pergunta legítima. Se minha filha vai namorar alguém, quero saber se ele consegue se sustentar.
Ele não precisa me sustentar, disse Isabela com uma pontada de irritação. Claro que não, querida, mas ainda assim é bom saber. Mateus se sentiu navegando por águas desconhecidas. Estava acostumado a mulheres que evitavam o assunto dinheiro, que fingiam que não importava, que faziam perguntas indiretas sobre sua situação financeira. A honestidade direta de Dona Carmen era simultaneamente refrescante e desconcertante. Dá para viver confortavelmente, disse ele diplomaticamente. Mateus tem um apartamento lindo em Moema, acrescentou Isabela, e havia algo na forma como ela disse isso que fez Mateus olhar para ela. Moema é um bairro caro, observou Dona Carmen. É, concordou Mateus. E você mora sozinho nesse apartamento grande e caro? Moro. Dona Carmen se serviu de mais arroz. E seus pais? O que fazem? Meu pai faleceu há alguns anos. Minha mãe mora no interior, em Campinas. Sinto muito pelo seu pai. E sua mãe, do que ela vive? Da herança que meu pai deixou, disse Mateus, e de algumas aplicações que eu gerencio para ela. Aplicações, repetiu Dona Carmen, testando a palavra. Você quer dizer investimentos? Sim. E ela não precisa trabalhar? Não. Dona Carmen assentiu lentamente, claramente processando essas informações. Deve ser bom, disse finalmente, não precisar se preocupar com dinheiro. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Mateus perceber que estava sendo testado, não apenas sobre sua situação financeira, mas sobre algo mais profundo. É um privilégio, disse cuidadosamente. Sei que nem todo mundo tem essa sorte. Sorte? Dona Carmen arqueara uma sobrancelha. Ou trabalho duro? Os dois, admitiu Mateus, mas principalmente sorte. Sorte de ter nascido numa família que pôde me dar educação, sorte de ter tido oportunidades, sorte de estar no lugar certo, na hora certa várias vezes. Era a primeira vez que ele articulava isso em voz alta, e a honestidade o surpreendeu. Dona Carmen o estudou por um longo momento, então assentiu com aprovação. Boa resposta, disse. Homens que acham que merecem tudo o que têm geralmente. Dona Carmen o estudou por um longo momento, então assentiu com aprovação. Boa resposta, disse. Homens que acham que merecem tudo o que têm geralmente não merecem nada. O resto do almoço passou mais suavemente. Dona Carmen contou histórias embaraçosas da infância de Isabela, que revidou com histórias igualmente constrangedoras sobre os namorados anteriores que sua mãe havia tentado avaliar. Lembra do Ricardo? Disse Isabela, sorrindo maliciosamente. Aquele que você fez chorar. Eu não fiz ele chorar, protestou Dona Carmen. Eu só perguntei por que um homem de 28 anos ainda morava com a mãe. Você perguntou na frente de toda a família dele no Natal. Foi uma pergunta válida. Mateus se viu rindo, relaxando pela primeira vez desde que havia chegado. Havia algo caloroso e genuíno naquela família de duas pessoas que contrastava com a formalidade educada que havia caracterizado seus próprios almoços de família ao longo dos anos. E você, Mateus? Perguntou Dona Carmen quando elas terminaram de brigar. Quando vamos conhecer sua família? A pergunta o pegou desprevenido. Minha família? Sua mãe, sua irmã que é médica. Isabela me contou sobre elas. Mateus olhou para Isabela, que estava evitando cuidadosamente seu olhar. Bem, eu não sei se... O que foi? Dona Carmen inclinou a cabeça. Você não quer que elas conheçam Isabela? Não é isso, disse Mateus rapidamente. É só que é complicado. Como assim complicado? Mateus se sentiu encurralado, procurando uma forma de explicar sem soar como um completo idiota. Minha família tem expectativas, disse finalmente, sobre quem eu deveria namorar. Que tipo de expectativas? Do tipo que não incluem filhas de costureiras que moram em Perdizes, disse Isabela suavemente, e havia algo doloroso na forma como ela disse isso. Mateus se virou para ela, chocado. Não é isso, Isabela. Nunca foi isso. Não é? Ela o encarou. Então por que é complicado? Mateus abriu a boca, depois a fechou, percebendo que não tinha uma boa resposta. Por quê? Começou, depois parou. Porque vocês são pessoas reais, e minha família está acostumada com pessoas que fingem ser perfeitas o tempo todo. Dona Carmen soltou uma gargalhada. Querido, ninguém é perfeito. Algumas pessoas só são melhores em esconder suas imperfeições. Minha mãe vai fazer 1000 perguntas sobre a família de Isabela, sobre suas perspectivas de carreira, sobre nossos planos de futuro, explicou Mateus, sentindo-se cada vez mais ridículo conforme falava. Ela vai analisar cada palavra, cada gesto, procurando sinais de que Isabela é adequada. E você acha que ela não vai me aprovar? Perguntou Isabela. Acho que ela vai tentar te fazer sentir inadequada até você decidir que não vale a pena. Havia um silêncio desconfortável na mesa. Mateus,
disse Dona Carmen gentilmente. Posso te dar um conselho? Claro, se você se importa com o que sua mãe pensa mais do que se importa com os sentimentos da minha filha, então talvez vocês não devessem estar juntos. A frase atingiu Mateus como um soco no estômago. Não é que eu me importe mais... É sim, disse Isabela levantando-se da mesa. E tudo bem, Mateus. Eu entendo. Isabela, espera. Mas ela já estava indo em direção à varanda, claramente precisando de um momento para processar. Dona Carmen e Mateus ficaram sozinhos na mesa, o silêncio pesando entre eles. Ela gosta de você, disse Dona Carmen finalmente. Eu gosto dela também, muito, mas não o suficiente para enfrentar sua família. Não é tão simples assim. É exatamente tão simples assim, disse Dona Carmen, começando a recolher os pratos. Quando você ama alguém de verdade, você quer que o mundo inteiro conheça essa pessoa. Quer apresentá-la para sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Quer gritar dos telhados que encontrou alguém especial. Mateus ficou em silêncio, absorvendo isso. E quando você não quer fazer isso, continuou Dona Carmen, é porque no fundo, você sabe que não é para sempre. Você acha que eu não amo Isabela? Acho que você está apaixonado pela ideia de estar com ela, pelo que ela representa, liberdade, espontaneidade, uma fuga da sua vida estruturada. Mas amor de verdade significa querer construir uma vida junto, não apenas escapar da vida que você tem. As palavras doeram, porque continham uma verdade que Mateus não estava pronto para enfrentar. E se eu quiser construir uma vida com ela? Então você para de ter medo do que outras pessoas vão pensar e começa a agir como alguém que tem certeza das suas escolhas. Mateus foi até a varanda, onde encontrou Isabela apoiada na grade, olhando para a rua movimentada lá embaixo. Desculpa, disse ele. Pelo quê? Por fazer você se sentir como se não fosse boa o suficiente para conhecer minha família. Isabela não se virou. Não é culpa sua ter vergonha de mim. Eu não tenho vergonha de você, Isabela. Tenho medo. Medo de quê? Medo de que minha família te trate mal. Medo de que elas digam coisas que te machuquem. Medo de que você perceba o quão superficiais e pretensiosas elas podem ser e decida que não quer fazer parte disso. Isabela finalmente se virou para olhá-lo. E medo de que elas estejam certas, acrescentou ele baixinho. Medo de que somos realmente muito diferentes e que estou sendo egoísta tentando fazer isso funcionar. Mateus, sua mãe está certa, disse ele antes que ela pudesse continuar. Se eu realmente quisesse um futuro com você, não estaria hesitando em te apresentar para minha família. Estaria orgulhoso de mostrar para elas quem eu escolhi. Isabela o estudou por um longo momento. E o que você quer, Mateus? De verdade? Ele olhou para ela, para essa mulher que havia entrado na sua vida como um furacão e havia conseguido em poucas semanas fazer com que ele questionasse tudo em que acreditava sobre amor, sobre prioridades, sobre o que realmente importava. Quero você, disse simplesmente. Quero acordar de manhã e te ver fazendo café de um jeito completamente diferente do meu. Quero que você me atrapalhe quando eu estiver trabalhando demais. Quero discutir com você sobre filmes ruins e te ver ganhar em todos os jogos de cartas. Quero cozinhar com você e fazer bagunça na cozinha. Quero... Ele parou, percebendo que havia muito mais que queria dizer. Quero construir uma vida que seja nossa, não minha vida, com você adicionada nela. Isabela sorriu pela primeira vez desde que haviam começado a conversa sobre família. E você está disposto a enfrentar sua mãe para ter isso? Estou disposto a enfrentar qualquer pessoa para ter isso, mesmo que seja desconfortável, especialmente se for desconfortável. Você me ensinou que as melhores coisas da vida acontecem fora da zona de conforto. Isabela se aproximou dele, colocando as mãos no peito dele. Mateus? Sim, eu também te amo. Era a primeira vez que qualquer um deles havia dito isso em voz alta, e as palavras pairaram no ar entre eles como uma promessa. Mesmo sabendo que vou causar problemas na sua vida perfeitamente organizada, especialmente por isso, disse Mateus, puxando-a para mais perto. Vida perfeita é superestimada. E você tem certeza que está pronto para conhecer minha mãe de verdade? Porque se você pensou que hoje foi intenso, espere até ela decidir que gosta de você. Sua mãe gosta de mim. Ela está se controlando para não te adotar, disse Isabela rindo. Ficou impressionada que você admitiu que teve sorte na vida. Ela disse que mostra caráter. E o que mais ela disse? Que você olha para mim como se eu fosse a coisa mais interessante do mundo. É porque você é. E que você precisa engordar um pouco porque está magro demais. Mateus riu, um som genuíno e aliviado. Então, quando marcamos o jantar com minha mãe, você tem certeza? Tenho certeza de que quero que ela conheça a mulher por quem me apaixonei.
O resto a gente resolve conforme aparecer. Isabela se inclinou para beijá-lo, um beijo que teve gosto de promessas e possibilidades. Avisos dados, disse ela quando se separaram. Sua mãe provavelmente vai me odiar. Se ela te odiar, o problema é dela, não meu. E se ela tentar me fazer sentir inadequada? Aí ela vai descobrir que sua namorada não é tão educada quanto parece, disse Mateus com um sorriso, e que seu filho aprendeu a defender as pessoas que ama. Quando voltaram para dentro, Dona Carmen estava lavando a louça e cantarolando baixinho. Tudo resolvido? Perguntou sem se virar. Estamos trabalhando nisso, disse Isabela. Bom, e Mateus? Sim, senhora. Na próxima vez que vier aqui, traz uma sobremesa. Eu cozinho, você traz a sobremesa. É assim que funciona em família. E foi assim, lavando louça numa cozinha pequena em Perdizes, que Mateus descobriu como se sentia ser aceito por uma família de verdade. O restaurante que Mateus escolheu para apresentar Isabela à sua família era exatamente o tipo de lugar que ela havia imaginado. Caro, elegante e claramente projetado para fazer pessoas como ela se sentirem deslocadas. Mesas com toalhas brancas impecáveis, garçons que pareciam ter formação em etiqueta, e um ambiente onde até os sussurros pareciam ter sotaque francês. Isabela havia passado 2 horas se arrumando, trocando de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido azul marinho simples, que esperava ser nem muito casual, nem muito formal para os padrões da família de Mateus. Ainda assim, quando chegou ao restaurante e viu a elegância discreta de suas futuras sogras, soube imediatamente que havia errado o tom. Marina, a irmã de Mateus, era exatamente como Isabela havia imaginado. Bonita de forma clássica, com o tipo de postura que vem de anos de aulas de balé na infância, e a confiança serena de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. Dona Helena, a mãe, era uma versão mais velha e mais afiada da mesma elegância. Cabelos perfeitamente arrumados, joias discretas, mas obviamente caras, e aquele tipo de sorriso educado que não chegava aos olhos. Então você é a famosa Isabela, disse Dona Helena quando Mateus fez as apresentações, estendendo uma mão com unhas perfeitamente feitas. Mateus nos contou tanto sobre você. Espero que coisas boas, disse Isabela, tentando soar casual, mas sentindo cada palavra ser analisada. Algumas bem interessantes, respondeu Dona Helena com um sorriso que não era exatamente caloroso. O jantar começou civilizadamente. Marina fez perguntas educadas sobre o trabalho de Isabela, demonstrando o tipo de interesse polido que médicos aprendem a manifestar por assuntos que não os interessam particularmente. Dona Helena comentou sobre o restaurante, sobre o tempo, sobre tudo, exceto sobre Isabela diretamente. Então, arquitetura, disse Dona Helena quando os pratos principais chegaram. Deve ser-me interessante. Trabalhar com construção. Trabalho mais com design e planejamento, explicou Isabela, embora eu goste de acompanhar as obras também. Ah, que prático. E você tem escritório próprio? Trabalho como freelancer, principalmente. Tenho um espaço compartilhado com outros arquitetos. Freelancer, repetiu Dona Helena, como se estivesse testando uma palavra em idioma estrangeiro. Isso deve ser instável. Tem seus desafios, admitiu Isabela, mas também me dá liberdade para escolher os projetos que realmente me inspiram. Que romântico, disse Dona Helena, e havia algo na forma como ela disse isso que fez Isabela sentir como se tivesse acabado de confessar acreditar em unicórnios. Mateus, que havia ficado cada vez mais tenso conforme o jantar progredia, finalmente interveio. Isabela está trabalhando num projeto incrível para um centro cultural comunitário, disse. Vai fazer uma diferença real na vida das pessoas. Que nobre, disse Dona Helena. E isso paga bem? A pergunta era tão direta e inoportuna que até Marina pareceu constrangida. Mãe, murmurou ela. O que foi? É uma pergunta prática. Se eles vão ficar juntos, essas coisas importam. Não paga tanto quanto deveria, disse Isabela honestamente. Mas algumas coisas valem mais que dinheiro. Como que idade você tem, querida? Perguntou Dona Helena, mudando de assunto com a sutileza de um martelo. 29. Ah, quase 30. E sem filhos ainda? Não, sem filhos. Planejando ter? Mãe, desta vez foi Mateus quem protestou. É uma pergunta legítima, Mateus. Você também tem quase 35 anos. Se querem ter filhos, o tempo está passando. Isabela sentiu como se estivesse sendo submetida a uma entrevista de emprego para um cargo que não sabia que estava disputando. Gostaria de ter filhos algum dia, disse cuidadosamente, quando encontrar a pessoa certa e estivermos em condições de criar uma família. Condições, repetiu Dona Helena. Você quer dizer financeiras?
emocionais principalmente, mas estabilidade financeira também é importante. Sensato, disse Dona Helena, como se estivesse surpresa com a resposta. E seus pais? O que fazem? Isabela respirou fundo, preparando-se para a parte que sabia que seria mais difícil. Minha mãe é costureira. Trabalha por conta própria. Meu pai não está presente. Ah, disse Dona Helena, e havia volumes de julgamento naquele som pequeno. Então você foi criada só pela sua mãe. Foi, e ela fez um trabalho incrível. Tenho certeza que fez o melhor que pôde, disse Dona Helena, com uma condescendência que fez Isabela cerrar os dentes. Marina, parecendo desconfortável com a direção da conversa, tentou mudar de assunto. Mateus nos disse que vocês se conheceram num elevador quebrado. Que história interessante. Foi bem caótico, disse Isabela, grata pela mudança de foco. Eu estava atrasada para uma reunião, carregando uma maquete meio destruída, e provavelmente parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. E mesmo assim, Mateus se interessou por você, disse Dona Helena, como se isso fosse um mistério que precisava ser desvendado. Acho que ele sentiu pena, disse Isabela, tentando fazer uma piada. Mateus sempre teve um coração mole, disse Dona Helena, sempre tentando ajudar pessoas menos afortunadas. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser cortado com faca. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, mas disfarçado como comentário casual. Na verdade, disse Mateus, a voz perigosamente controlada, foi Isabela quem me ajudou. Ela me mostrou coisas sobre mim mesmo que eu havia esquecido que existiam. Como assim? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Ela me lembrou de que existe vida fora do trabalho, que é possível se divertir sem agenda marcada, que as melhores conversas acontecem com pessoas que não têm medo de dizer o que pensam. Havia algo na forma como ele disse isso, olhando diretamente para a mãe, que fez Dona Helena endireitar a postura. Bem, disse ela, mudanças podem ser interessantes, embora eu sempre acredite que as pessoas devem ter cuidado para não mudar demais. Você não gostaria de perder o que faz de você, você. E o que a senhora acha que faz de mim eu? Perguntou Mateus. Sua ambição, sua disciplina, seu senso de responsabilidade, as qualidades que você herdou da família. E se eu disser que essas qualidades estavam me matando lentamente? Dona Helena piscou, claramente não esperando por essa resposta. Não seja dramático, Mateus. Não estou sendo dramático. Estou sendo honesto. Antes de conhecer Isabela, eu estava vivendo como um robô. Levantava na mesma hora, comia as mesmas coisas, trabalhava até não conseguir mais e me convencia de que isso era sucesso. E era sucesso, disse Dona Helena. Você construiu uma empresa multimilionária e estava completamente miserável, disse Mateus. Não tinha amigos de verdade, não tinha hobbies, não tinha nada na minha vida além de trabalho e obrigações. E agora? Perguntou Marina suavemente. Agora eu lembro por que vale a pena trabalhar, disse Mateus olhando para Isabela. Para construir algo que importa, para ter tempo com pessoas que amo, para viver de verdade, não apenas existir. Dona Helena claramente não gostou da direção da conversa. Mateus, você não pode basear decisões importantes da sua vida em sentimentos temporários. Temporários? A voz de Mateus havia adquirido uma edge que Isabela nunca havia ouvido antes. Bem, é natural que relacionamentos novos sejam emocionantes, mas eventualmente a novidade passa e você volta a ser quem realmente é. E quem a senhora acha que eu realmente sou? Um homem sério, responsável, com objetivos claros e padrões altos. Padrões altos, repetiu Mateus. Como que tipo de padrões? Dona Helena olhou para Isabela, depois de volta para Mateus. Você sabe que tipo de padrões, querido? Foi aí que Isabela decidiu que já havia ouvido o suficiente. Posso fazer uma pergunta, Dona Helena? Disse, a voz educada, mas firme. Claro, querida. A senhora me conhece há 2 horas. Nesse tempo, descobriu que trabalho numa área que amo, que valorizo família, que penso em ter filhos no futuro e que tenho opiniões próprias. Então, posso perguntar exatamente que padrões eu não atendo. Dona Helena pareceu surpresa por ter sido confrontada diretamente. Bem, não foi isso que quis dizer. Foi exatamente isso que a senhora quis dizer, disse Isabela calmamente. A senhora decidiu que eu não sou boa o suficiente para seu filho, baseado no fato de que minha mãe é costureira, e eu não tenho um escritório próprio. Isabela, murmurou Mateus, você não precisa... Preciso sim, disse ela, não tirando os olhos de Dona Helena, porque se vamos ter algum tipo de relacionamento no futuro, precisa ficar claro que não vou ficar quieta enquanto a senhora tenta me fazer sentir inferior. Eu nunca tentei. A senhora passou o jantar inteiro fazendo perguntas projetadas para destacar as diferenças entre minha situação e a de vocês.
Perguntou sobre minha estabilidade financeira, minha idade, meus planos familiares, a profissão dos meus pais, tudo mascarado como interesse educado, mas na verdade tentando estabelecer que eu não pertenço aqui. O restaurante inteiro parecia ter ficado em silêncio, embora provavelmente fosse apenas a mesa deles. Bem, disse Dona Helena, endireitando a postura, pelo menos você tem personalidade. Tenho, concordou Isabela, e também tenho educação, inteligência, ambições próprias e amor suficiente pelo seu filho para não deixar que ele se torne o tipo de pessoa que mede valor humano pelo tamanho da conta bancária. Marina soltou uma risada involuntária, depois tentou disfarçar com um pigarro. Desculpa, murmurou. Não se desculpe, disse Mateus, olhando para a irmã. Foi engraçado. Dona Helena os encarou por um momento, depois suspirou. Tudo bem, disse. Talvez eu tenha sido um pouco protetora. Um pouco, concordou Marina com ironia mal disfarçada. É que Mateus é meu único filho homem e eu sempre me preocupei que alguém pudesse tentar se aproveitar dele. Se aproveitar? Isabela inclinou a cabeça. Como? Bem, ele tem dinheiro. Dona Helena, interrompeu Isabela. Com todo respeito, se eu quisesse me casar com alguém só pelo dinheiro, escolheria alguém muito mais fácil de lidar que seu filho. Desta vez, foi Mateus que riu. Ei, é verdade, disse Isabela sorrindo para ele. Você é complicado, teimoso, workaholic e tem uma tendência preocupante de tentar controlar tudo ao redor. Se eu estivesse atrás de um homem rico fácil, escolheria um que pelo menos fosse simples de manipular. Ela tem um ponto, disse Marina. Dona Helena os observou por um momento, vendo como Mateus e Isabela brincavam um com o outro, mesmo no meio de uma situação tensa. Vocês realmente gostam um do outro, disse finalmente, como se isso fosse uma revelação. Nós nos amamos, corrigiu Mateus simplesmente. E você tem certeza disso? Tenho certeza de que ela me faz querer ser uma pessoa melhor, disse Mateus. Tenho certeza de que quando estou com ela, me lembro porque vale a pena estar vivo. E tenho certeza de que se a senhora não conseguir aceitar isso, o problema é da senhora, não meu. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Bem, disse finalmente, pelo menos você não está sendo passivo em relação às suas escolhas. Nunca fui passivo, disse Mateus. Só estava fazendo as escolhas erradas. E agora? Mateus olhou para Isabela, para essa mulher que havia entrado na sua vida como um furacão e havia conseguido, em poucas semanas, virar tudo de cabeça para baixo da melhor forma possível. Agora estou fazendo a escolha certa. Dona Helena assentiu lentamente. Tudo bem, disse, mas se você a fizer chorar, vou te deserdar. Espera, disse Isabela. A senhora está me defendendo agora? Estou defendendo meu futuro neto, disse Dona Helena com um sorriso pequeno. Se vocês vão ficar juntos, quero netos que tenham personalidade. E pela demonstração de hoje, claramente eles vão ter. Mãe, protestou Mateus, nós nem estamos noivos ainda. Ainda é a palavra-chave, disse Marina. Aposto que até o final do ano vocês estão planejando o casamento. Isabela e Mateus se olharam, ambos percebendo que a conversa havia tomado uma direção que nenhum dos dois havia antecipado. Bem, disse Isabela finalmente, pelo menos agora sabemos que sua família não é tão assustadora quanto você pensava. Fala por você, murmurou Mateus. Elas já estão planejando nosso futuro. E eu estou bem com isso, disse Dona Helena decisivamente. Isabela, querida, você passou no teste. Que teste? O teste de vai fugir quando as coisas ficarem difíceis, explicou Marina. Você poderia ter saído correndo quando a mamãe começou com o interrogatório, mas ficou e lutou. Isso conta muito na nossa família. Nossa família gosta de pessoas que sabem se defender, acrescentou Dona Helena. E aparentemente, nossa família também gosta de drama desnecessário, disse Mateus. Foi tudo necessário, disse Dona Helena. Como eu ia saber se ela era digna de você sem testá-la um pouco? Isabela balançou a cabeça, começando a entender de onde Mateus havia herdado sua tendência a complicar coisas simples. Bem, disse ela, agora que passei no teste posso perguntar se vamos pedir sobremesa, porque toda essa tensão me deu fome. E foi assim, dividindo uma torta de chocolate num restaurante caro em São Paulo, que Isabela Dias foi oficialmente aceita na família Almeida. Embora ela suspeitasse que as verdadeiras aventuras estavam apenas começando. 3 meses depois, Mateus estava tendo a pior semana da sua vida profissional.
Um bug no sistema havia custado à empresa quase R$ 2 milhões. 2 investidores importantes haviam se retirado do próximo round de investimentos e a imprensa especializada estava questionando se a empresa tinha futuro. Ele havia passado os últimos 5 dias praticamente morando no escritório, dormindo 2 ou 3 horas por noite no sofá da sala de reuniões, vivendo de café e a determinação de salvar o que havia levado anos para construir, e estava perdendo Isabela no processo. Ela havia sido compreensiva no primeiro dia, paciente no segundo, preocupada no terceiro. No quarto dia, havia aparecido no escritório com comida caseira e a sugestão gentil de que ele precisava de uma pausa. No quinto dia, ela havia parado de ligar. Agora era sexta-feira à noite. Já passava da meia-noite e Mateus estava sozinho no escritório com uma montanha de problemas e a crescente percepção de que estava repetindo todos os erros que havia prometido não cometer novamente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Isabela. Sei que você está ocupado salvando o mundo, mas se decidir que quer uma vida fora do escritório, estarei em casa. Por enquanto. As 2 últimas palavras o atingiram como um soco no estômago. Mateus olhou ao redor do escritório vazio, para as pilhas de papéis, para a tela do computador que havia estado olhando fixamente por horas, sem realmente processar as informações, e de repente tudo ficou claro. Ele estava fazendo tudo errado. De novo. Estava tentando salvar sua empresa, usando os mesmos métodos que haviam quase destruído sua vida. Estava sacrificando o que realmente importava em nome de responsabilidades que, no final das contas, outras pessoas poderiam assumir. Estava prestes a perder a mulher que amava por causa de uma crise que nem sequer seria lembrada daqui a 5 anos. Mateus desligou o computador, pegou o paletó e saiu do escritório pela primeira vez em 5 dias. Quando chegou ao apartamento de Isabela às 2 da manhã, achou que ela estaria dormindo. Em vez disso, encontrou-a acordada na sala, usando um pijama velho e trabalhando numa maquete sob a luz da luminária. "Oi", disse ele da porta. "Oi", respondeu ela sem levantar os olhos do trabalho. "Posso entrar? É seu apartamento também agora?" A pergunta doeu porque havia verdade nela. Nos últimos meses, Mateus havia começado a deixar coisas no apartamento dela. Uma escova de dentes, algumas roupas, livros. Havia começado a pensar naquele espaço pequeno e aconchegante como casa de uma forma que seu próprio apartamento nunca havia sido. "Isabela, me desculpa. Pelo quê? Por trabalhar? Por ter responsabilidades? Por tentar salvar sua empresa?" Ela finalmente olhou para ele e havia cansaço nos olhos dela, que não tinha nada a ver com a hora. "Não posso ficar brava com você por isso, Mateus. Então por que sinto que você está se afastando?" Isabela colocou a ferramenta de lado e se recostou no sofá. "Porque estou", disse simplesmente. "E não porque estou brava, mas porque estou com medo." "Medo de quê?" "Medo de que essa seja a nossa vida. Você correndo de crise em crise, eu esperando nas margens, tentando ser compreensiva enquanto você lentamente desaparece de volta no mundo de onde veio." Mateus se sentou ao lado dela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. "E se eu te disser que tomei uma decisão?" "Que tipo de decisão?" "Vou promover o Ricardo a CEO." Isabela piscou surpresa. "O quê?" "Ele é mais competente que eu para gerenciar crises." "Sempre foi. Eu vou me tornar CTO, focar no que realmente gosto, criar, desenvolver, inovar e ter uma vida." "Mateus, você não pode tomar uma decisão dessas por minha causa." "Não estou tomando por sua causa", disse ele. "Estou tomando por mim, porque esta semana me lembrou de quem eu estava me tornando antes de te conhecer e não quero voltar a ser essa pessoa." Isabela o estudou por um longo momento. "E se não der certo? E se você se arrepender? Aí a gente descobre junto." "Mas Isabela..." Ele pegou as mãos dela. "Eu não quero mais uma vida onde você fica em segundo lugar. Quero construir algo novo contigo." "O que você está dizendo?" Mateus respirou fundo, de repente nervoso, de uma forma que fusões de milhões não conseguiam mais provocar. "Estou dizendo que quero me casar com você. Não porque é o próximo passo lógico, ou porque é o que se espera, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você nela." Isabela ficou em silêncio por tanto tempo que Mateus começou a se preocupar. "Você tem um anel?" perguntou ela finalmente. "Não." "Planejou um discurso romântico?" "Não." "Escolheu um lugar especial?" "Não, só Nana soube que queria perguntar." "Agora, aqui, do jeito que somos realmente." Isabela sorriu, um daqueles sorrisos que começavam pequenos e depois tomavam conta do rosto inteiro. "Essa é a proposta mais você que eu poderia imaginar." "É um sim?" "É um sim, mas com uma condição." "Qual?"
A gente casa do nosso jeito. Nada de casamento tradicional gigante. Algo pequeno, com as pessoas que realmente importam. Na praia? Na praia, concordou ela, com sua mãe reclamando da areia nos sapatos e minha mãe chorando porque finalmente vou me casar. E depois? Depois a gente descobre como é ser casado. Dia por dia, bagunça por bagunça. Vai ser caótico. Vai ser perfeito. Epílogo. 1 ano depois. O pequeno café em Vila Madalena estava cheio para o lançamento do livro de Isabela, Arquitetura Humana, projetando espaços que importam. Mateus observava do fundo da sala enquanto ela respondia perguntas, gesticulando animadamente, enquanto explicava seus projetos de arquitetura social. Ainda não acredito que minha esposa é uma autora famosa, murmurou ele para Marina, que havia vindo prestigiar o evento. Famosa é exagero, disse Marina, mas talvez um pouco reconhecida. O projeto do Centro Cultural dela ganhou 3 prêmios internacionais. E você não para de contar isso para todo mundo que encontra. É porque estou orgulhoso. É óbvio, disse Marina sorrindo. Vocês são ridiculamente apaixonados. É quase constrangedor de assistir. A sessão de perguntas terminou com aplausos, e Isabela navegou pela multidão até eles, ainda radiante de adrenalina. Como foi? Perguntou beijando Mateus rapidamente. Incrível, disse ele. Você estava no seu elemento. E agora? Agora vamos para casa. Você vai tirar esses sapatos que sei que estão te matando e vou cozinhar algo comemorativo. Algo que não seja massa. Posso me aventurar em risoto. Perfeito, disse Isabela, pegando a mão dele. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Vila Madalena, Isabela se virou para Mateus. Sabe o que estou pensando? Que seus pés estão doendo. Isso também, mas estou pensando que há 1 ano eu estava presa num elevador com um homem arrogante que achava que sabia tudo sobre a vida. E agora você está casada com ele. Agora estou casada com a versão melhorada dele, corrigiu ela. A versão que aprendeu que as melhores coisas da vida não podem ser planejadas. Como se apaixonar por uma mulher caótica num elevador quebrado? Exato. Ou descobrir que felicidade não tem nada a ver com ter controle sobre tudo. Ou que às vezes as melhores decisões são as que nos assustam mais. Eles pararam num sinal vermelho e Mateus puxou Isabela para mais perto. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Nenhum, disse ela sem hesitar. Ah, é você. Meu único arrependimento é ter demorado 32 anos para entrar naquele elevador. Bem, disse Isabela, sorrindo enquanto o sinal ficava verde. Pelo menos agora sabemos que os melhores encontros acontecem nos lugares mais inesperados. E que as melhores histórias começam com as piores primeiras impressões. E que às vezes a pessoa certa está bem na sua frente, você só precisa parar de planejar tempo suficiente para notar. Eles atravessaram a rua de mãos dadas. 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra exatamente o que não sabiam que estavam procurando. Alguém que os amasse não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. E se você perguntasse a qualquer um dos 2 qual foi o momento exato em que souberam que eram feitos um para o outro, ambos diriam a mesma coisa. Foi quando pararam de tentar ser perfeitos e começaram a ser reais. Porque, no final das contas, as melhores histórias de amor não são sobre pessoas perfeitas, encontrando outras pessoas perfeitas. São sobre pessoas reais, descobrindo que imperfeição compartilhada é muito mais interessante que perfeição solitária. E que, às vezes, o melhor que pode acontecer na sua vida é ficar preso num elevador com a pessoa certa. Fim. Porque as melhores histórias começam quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, com as pessoas que nunca imaginamos que mudariam nossas vidas para sempre.